Todo especialista em cometas na Terra concorda que o cometa Atlas está agindo de uma forma que eles nunca estudaram. À medida que este objeto interestelar se aproxima de um encontro com Marte em outubro, ele está desenvolvendo uma atmosfera verde expansiva que se estende para além do diâmetro de Júpiter. Seu brilho aumentou de forma anormal, sua cauda desafia a física solar e sua poeira espalha a luz de maneiras nunca antes medidas. Quanto mais perto ele chega do planeta vermelho, mais parece projetado do que natural. Mas aqui está a coisa realmente estranha sobre a qual ninguém está falando. Enquanto astrônomos amadores em todo o mundo inundam as mídias sociais com imagens experimentais desta anomalia cósmica, todo grande telescópio espacial como Hubble, James Webb, Gemini, tem estado misteriosamente em silêncio desde agosto. Fique comigo até o final deste mergulho noturno, enquanto exploramos por que o cometa 13 Atlas está se comportando de forma tão bizarra e, o mais importante, por que as autoridades estão em completo silêncio sobre o evento celestial mais importante do século XXI. Parte 1. Um cometa que se recusa a se comportar? Em meados de setembro de 2025, o impensável aconteceu. O cometa 13 Atlas de repente brilhou mais rápido do que os modelos previam, assim que se aproximou de cerca de 2 unidades astronômicas do Sol. A pergunta com a qual os astrônomos estão lutando é simples, mas preocupante. Por quê? Para entender a gravidade desta anomalia, você precisa entender o que a curva de luz prevista significa em termos humanos. Pense nela como uma previsão do tempo cósmica, mas em vez de prever chuva ou sol, os astrônomos calculam o brilho exato de um cometa à medida que ele se aproxima de nossa estrela. Estas previsões não são suposições aleatórias, mas baseiam-se em décadas de observações de cometas, modelos complexos de como o gelo sublima no vácuo do espaço e na nossa compreensão de como as partículas de poeira espalham a luz solar. Durante semanas, o cometa Atlas aderiu perfeitamente ao roteiro. Astrônomos profissionais e amadores em todo o mundo monitoraram o seu brilho constante à medida que se aproximava das regiões mais distantes do sistema solar. Os números correspondiam às previsões, o brilho aumentava de forma previsível à medida que o cometa aquecia, liberando mais gás e poeira para formar a sua característica atmosfera difusa. Então, entre 7 e 15 de setembro, algo mudou. Observadores relataram picos nos pontos de dados que excediam a tendência esperada. Em termos astronômicos, o 13 Atlas tinha saltado de faixa e o desvio não era nada sutil. Quando plotado na escala de magnitude padrão que os astrônomos usam para medir o brilho, a curva de luz do cometa mostrou um desvio claro da trajetória prevista. Era como se alguém tivesse pisado de repente no acelerador de um carro já em alta velocidade. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. A comunidade astronômica está debatendo ativamente se este brilho é um verdadeiro surto de atividade cometária ou algo mais comum conhecido como efeito de abertura. Este é um termo técnico que descreve como telescópios de diferentes tamanhos e métodos de observação podem inflacionar artificialmente o brilho medido. Imagine que você está tentando medir o tamanho de uma fogueira à distância. Se você semicerrar os olhos e olhar através de um tubo estreito, poderá ver apenas as chamas mais brilhantes no centro e concluir que o fogo é pequeno, mas intenso. Abra bem os olhos e de repente você percebe toda a extensão das brasas incandescentes e da luz bruxuleante estendendo-se muito mais longe do que você pensou inicialmente. Diferentes telescópios com aberturas e métodos de detecção distintos podem encontrar diferenças semelhantes ao observar a tênue e estendida atmosfera de um cometa. As melhores curvas de dados públicas estão no banco de dados de observação de cometas conhecido pelos astrônomos como COBS. Esses gráficos, à primeira vista, mostram o cometa Atlas como uma subida íngreme e repentina em meados de setembro. A mudança na inclinação é incontestável, mesmo que a interpretação ainda seja debatida. Para apreciar a escala do que estamos testemunhando, considere a velocidade do cometa. À medida que ele se aproxima, o cometa Atlas está se movendo a dezenas de quilômetros por segundo, o equivalente a cerca de 210 mil quilômetros por hora, tão rápido que poderia atravessar um continente inteiro em menos de um minuto. Mais próximo do Sol, chamado periélio, a imprensa relata que ele atingirá velocidades de cerca de 68 km por segundo. O momento deste encontro cósmico foi precisamente calculado. O periélio ocorrerá no final de outubro, especificamente entre 29 e 30 de outubro, a uma distância de cerca de 1,36 a 4 unidades astronômicas do Sol. Para colocar isso em perspectiva, essa distância fica logo dentro da órbita de Marte. Falando em Marte, o 13 Atlas fará uma passagem próxima ao planeta vermelho em 3 de outubro, aproximando-se a cerca de 0,19 unidades astronômicas. Este encontro celestial capturou a atenção dos planejadores de missão, que operam espaçonaves atualmente orbitando Marte. O experimento científico de imagens de alta resolução, conhecido como HiRISE,
juntamente com o sistema de imagens de superfície colorida e estéreo, conhecido como CASSIS, e a câmera estéreo de alta resolução chamada HRSC, estão todos planejando observar este visitante interestelar oportunista. Então, o que está realmente acontecendo lá? Uma explicação simples em português é clara, mas preocupante. Ou o 13 Atlas está liberando mais gás e poeira de maneiras que nossos modelos não previram, ou nossos instrumentos estão detectando uma atmosfera cometária muito grande de uma forma que enganou nossos cálculos. Ou ambos os fenômenos estão ocorrendo simultaneamente. As implicações vão muito além da curiosidade acadêmica. Este é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado descoberto em nosso sistema solar. Ao contrário dos cometas comuns que se originam do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort e seguem órbitas previsíveis ao redor do nosso Sol, o 13 Atlas veio de um lugar completamente diferente. Seu comportamento fornecerá insights cruciais sobre a composição e as características de objetos de outros sistemas estelares. No entanto, aqui está ele, recusando-se a seguir as regras que estabelecemos ao longo de séculos de observação de cometas. Sua anomalia de brilho sugere que nossa compreensão desses visitantes interestelares é vergonhosamente incompleta. Estamos perdendo aspectos fundamentais de como esses objetos funcionam? Cometas de outros sistemas estelares se comportam de maneira diferente de nossos espécimes locais? O momento não poderia ser mais emocionante. Enquanto o 13 Atlas se aproxima de seu ponto mais próximo do Sol, todos os telescópios na Terra e no espaço estão se preparando para examinar de perto este visitante das estrelas. O que eles descobrirem nas próximas semanas pode revolucionar nossa compreensão do que existe no espaço interestelar. Mas essa anomalia é apenas o começo do comportamento bizarro do 13 Atlas. Aquela atmosfera nebulosa que envolve o núcleo do cometa, ela se expande a um tamanho absurdo, crescendo mais rápido do que a física permite. Cometa Atlas, um fenômeno misterioso do espaço interestelar. Parte 2. Desenvolvendo mais rápido que os limites da física, a nuvem embaçada que envolve o cometa Atlas não é apenas incomum em sua rápida taxa de brilho, mas também está se expandindo a uma velocidade que desafia nosso entendimento básico de como os cometas funcionam. Para entender por que isso é importante, você primeiro precisa entender o que os astrônomos querem dizer quando se referem à coma de um cometa. Pense na coma como a atmosfera de um cometa, mas ao contrário da atmosfera compacta e ligada pela gravidade da Terra, a coma de um cometa é uma mistura caótica e em constante mudança de gases, poeira e plasma, que se estende por centenas de milhares de quilômetros no espaço. À medida que o gelo na superfície de um cometa aquece e sublima diretamente de sólido para gás, ele carrega consigo partículas de poeira, criando um invólucro gigante que pode ser maior do que os próprios planetas. Em 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb apontou seus olhos infravermelhos para o cometa Atlas e descobriu algo extraordinário. A coma do cometa exibia uma concentração anormalmente alta de dióxido de carbono em relação ao vapor d'água. Essa proporção é extremamente incomum para cometas, sugerindo que o cometa Atlas se formou em uma região extremamente fria de seu sistema estelar original ou passou por uma evolução química muito diferente dos cometas que conhecemos. Por que essa predominância de dióxido de carbono é importante? Ao contrário do gelo de água, que requer calor solar significativo para sublimar, o dióxido de carbono começa a evaporar a distâncias maiores do Sol. Isso significa que o cometa Atlas começou a se tornar ativo muito mais cedo em sua aproximação do que os cometas típicos. Basicamente, o cometa despertou cedo, iniciando sua exibição espetacular ainda na região distante do nosso sistema solar. Análises subsequentes usando espectroscopia de infravermelho próximo revelaram uma camada estendida de gás dióxido de carbono com uma coma que se estendia por centenas de milhares de quilômetros no espaço. Algumas estimativas sugerem que a extensão total dessa coma é de aproximadamente 700 mil quilômetros, o que equivale a cerca de metade do diâmetro do Sol. No entanto, é importante notar que este número é apenas uma estimativa reportada e não um consenso científico, pois diferentes métodos de observação e técnicas de análise podem produzir medições variadas. A sessão de imagens de 20 e 1 de julho do telescópio espacial Hubble forneceu mais uma peça para este quebra-cabeça intrigante. As observações revelaram um núcleo compacto completamente obscurecido por um brilhante casulo de poeira. Através de técnicas de modelagem de brilho, os astrônomos estabeleceram um limite superior para o raio do núcleo em cerca de 2,8 quilômetros. Esta descoberta contradiz diretamente as alegações de tamanho gigantesco que se espalharam nas redes sociais e em alguns canais de notícias. Confirmação adicional veio do levantamento de legado do espaço e tempo do Observatório Vera Rubin, que fez imagens em junho e forneceu dados de rastreamento que situam o núcleo dentro de alguns quilômetros. Alguns noticiários
citaram diâmetros variando de 3 a 5, 6 quilômetros, mas os cientistas enfatizam a incerteza inerente a essas medições. O tamanho real ainda está dentro de um intervalo, não de um valor exato. Para entender a natureza da expansão da coma do cometa Atlas, precisamos compreender o conceito de plasma de poeira. Simplificando, isso se refere a uma mistura de partículas de poeira neutras e moléculas de gás, algumas das quais foram ionizadas pela radiação solar. Essa matéria ionizada não se comporta como matéria comum, mas se auto-organiza em estruturas complexas, formando filamentos e placas que podem parecer piscar e se mover em padrões aparentemente orgânicos. Quando os observadores relatam ver padrões vivos na coma de um cometa, eles estão testemunhando a física da auto-organização do plasma. Campos magnéticos que atravessam o gás ionizado criam caminhos invisíveis, ao longo dos quais as partículas carregadas viajam, formando as estruturas complexas visíveis em imagens de alta resolução. Esses padrões emergem dos mesmos princípios que governam as auroras dançantes nos céus polares ou os enormes laços de plasma que irrompem da superfície do Sol. Mas aqui está o que torna o cometa Atlas tão enigmático. A combinação de uma coma massiva e em rápida expansão, rica em dióxido de carbono, representa uma combinação sem precedentes para um visitante interestelar. O primeiro objeto interestelar, UMI, ou Muamua, não mostrou nenhuma atividade cometária óbvia. O segundo objeto, 2I, dividido por Borisov, comportou-se como um cometa típico do nosso próprio sistema solar. O cometa Atlas situa-se algures entre estes dois extremos, exibindo características cometárias claras enquanto apresenta propriedades químicas e físicas que não correspondem totalmente às nossas expectativas. A predominância de dióxido de carbono, combinada com a rápida expansão da coma e a evolução anômala do brilho, sugere que estamos a lidar com um objeto que desafia as nossas atuais categorias. O rápido crescimento da própria crosta do cometa levanta questões fundamentais. Com base no aquecimento solar que o Atlas recebe à sua distância atual e nas taxas de sublimação conhecidas de diferentes tipos de gelo, a crosta deveria expandir-se a uma taxa previsível. No entanto, as observações indicam que a crosta está a crescer mais rapidamente do que os modelos padrão prevêem, como se uma fonte de energia adicional estivesse a impulsionar o processo de sublimação. Será que o cometa está a sofrer um aquecimento interno devido à desintegração radioativa? Improvável, dada a sua pequena dimensão. Poderá estar a girar rápido o suficiente para gerar pressões adicionais que fraturam a superfície e expõem gelo fresco? Talvez, mas ainda não comprovado. Ou talvez a sua composição peculiar inclua voláteis que a nossa experiência terrestre ainda não nos ensinou a prever. Este fator de plasma acrescenta outra camada de complexidade. Quando o vento solar, o fluxo contínuo de partículas carregadas que emana da nossa estrela, encontra o gás em expansão do cometa, cria uma onda de choque semelhante à esteira de um barco na água. Essa interação pode acelerar a expansão da nuvem de gás e criar estruturas filamentosas quase vivas. No entanto, mesmo levando em conta esses efeitos de plasma, a taxa de crescimento parece muito rápida. É como se o cometa Atlas estivesse operando sob um conjunto diferente de regras do que os cometas que estudamos por séculos. A química do dióxido de carbono fornece parte da explicação, mas não a imagem completa. À medida que observamos esse visitante interestelar continuar sua aproximação do sistema solar interno, cada nova observação levanta mais perguntas do que respostas. A coma em expansão continua a crescer, alimentada por gelos sublimados que não deveriam ser tão ativos na distância atual do cometa em relação ao Sol. Mas a expansão não é o único aspecto misterioso do comportamento do cometa Atlas. À medida que os astrônomos continuaram a observar durante os meses de verão, eles notaram algo ainda mais surpreendente. A cor da coma do cometa começou a mudar, assumindo um brilho azul estranho que faria qualquer cineasta de ficção científica se orgulhar. Parte 3. O brilho azul. No céu claro e escuro da Namíbia, nas noites de 7 a 17 de setembro, astrônomos amadores registraram algo notável. As suas imagens mostram um cometa a brilhar com um tom azul inconfundível, uma cor tão vibrante que parece quase artificial contra o fundo estrelado do espaço. Cometas azuis não são inéditos na astronomia. Este fenômeno ocorre quando moléculas diatômicas de carbono, compostas por dois átomos de carbono ligados entre si, brilham sob a influência da radiação ultravioleta solar. Estas moléculas absorvem fotões de alta energia do Sol e reemitem essa energia sob a forma de luz visível, num comprimento de onda de cerca de 518 nanômetros, que os nossos olhos percebem como verde. Em condições normais, este processo ocorre numa sequência previsível. À medida que um cometa se aproxima do Sol, o aumento da temperatura decompõe moléculas complexas contendo carbono no seu núcleo, criando os átomos de carbono duplos que produzem a luz azul característica. A intensidade desta fluorescência
está diretamente correlacionada com a quantidade de radiação solar que o cometa recebe e a abundância de materiais contendo carbono na sua composição. Mas a luz azul do Atlas apresentava um enigma que não se encaixava neste modelo padrão. A análise espectroscópica inicial revelou que este cometa era anormalmente rico em dióxido de carbono, ao mesmo tempo que exibia apenas sinais limitados da química clássica do carbono, que normalmente produz a fluorescência verde. Esta combinação deveria ter resultado numa cor verde muito mais fraca ou atrasada do que a que os observadores realmente testemunharam. O tempo e a intensidade do brilho verde do cometa Atlas apareceram mais cedo e mais fortes do que o esperado, com base em sua distância do Sol ou em sua química em comum. Os cientistas descrevem essa discrepância como surpreendente e admitem que o fenômeno ainda está sob investigação ativa. O cometa parece estar ficando verde mais cedo do que o esperado e mais intensamente do que sua composição química rica em dióxido de carbono previa. Para entender por que isso é importante, considere o delicado equilíbrio das reações químicas que ocorrem na coma de um cometa. À medida que a radiação solar aquece o núcleo, vários materiais voláteis sublimam em diferentes temperaturas e distâncias do Sol. O gelo de água precisa ser aquecido consideravelmente. O dióxido de carbono se transforma em gás muito mais cedo e moléculas complexas de carbono se decompõem em formas mais simples em diferentes estágios ao longo do caminho. O brilho verde indica que as moléculas contendo carbono estão sendo decompostas e excitadas pela radiação solar, mas o momento sugere que essa decomposição está ocorrendo mais cedo ou de forma mais eficiente do que os modelos previam. É como se o cometa Atlas contivesse uma química de carbono que nunca encontramos antes, ou o calor solar está afetando seu material de maneiras inesperadas. Uma possível explicação envolve uma mudança na química que ocorre à medida que o cometa continua a se aproximar. À medida que a temperatura aumenta, a composição química da região gasosa que envolve um cometa pode mudar drasticamente. Moléculas que eram estáveis a distâncias maiores do Sol começam a se desintegrar, criando novos tipos de produtos químicos que podem brilhar de maneiras diferentes. A emissão verde pode representar essa transição química ocorrendo mais rapidamente ou mais extensivamente do que o normal. É importante entender que a cor verde não significa que o núcleo do cometa em si seja verde. O corpo sólido no centro do cometa Atlas provavelmente ainda é uma mistura rochosa escura de gelo e poeira, possivelmente avermelhada ou marrom como muitos cometas e asteroides. O brilho verde vem inteiramente dessa camada gasosa que envolve esse núcleo, estendendo-se por milhares de quilômetros no espaço. Essa distinção se torna crucial ao considerar a relação entre o brilho fluorescente verde e a anomalia de brilho discutida anteriormente. Se a atmosfera se tornar cada vez mais densa com gás e poeira, e se moléculas específicas como o carbono diatômico se tornarem mais abundantes, a emissão verde naturalmente se intensificará. Os dois fenômenos podem ser aspectos relacionados do mesmo processo subjacente. Pense nisso como os letreiros de neon que se acendem quando a eletricidade passa por eles. A luz verde do cometa Atlas pode estar nos dizendo que a química interna do cometa está acelerando mais rápido do que o previsto, impulsionada pela energia solar de uma forma mais impactante do que nossos modelos preveem. No entanto, a interpretação de evidências visuais deve ser feita com cautela. Câmeras digitais e técnicas de processamento de imagem podem realçar cores muito além do que o olho humano vê diretamente. A impressionante foto verde que está circulando online pode ser mais vibrante do que o que você veria através de um telescópio. No entanto, a linha espectral em 518 nanômetros representa física real, confirmando que o carbono molecular está de fato fluorescendo no coma do cometa. Essa luz verde também fornece pistas sobre a rotação e a estrutura interna do cometa. Se o cometa Atlas estiver girando rapidamente, diferentes partes de sua superfície serão expostas sequencialmente ao calor do Sol, potencialmente criando variações na intensidade e distribuição da luz verde fluorescente. Alguns observadores relataram mudanças notáveis no brilho e na extensão do verde em intervalos de horas ou dias, sugerindo que o núcleo do cometa pode de fato estar girando. O impacto psicológico da luz verde não pode ser subestimado. Ao longo da história humana, fenômenos celestes incomuns inspiraram tanto admiração quanto apreensão. Um cometa aparecendo em verde, especialmente algo de origem interestelar, naturalmente evoca pensamentos sobre o estranho e o extraterrestre. A ficção científica nos moldou para associar a luz verde a coisas estranhas, tecnológicas ou de origem alienígena. No entanto, a astronomia nos ensinou que a natureza frequentemente produz fenômenos ainda mais espetaculares e estranhos do que qualquer coisa que os escritores de ficção científica poderiam imaginar. A luz verde do cometa Atlas, embora incomum em seu tempo e intensidade, representa processos químicos reais que ocorrem nas condições extremas do espaço. Um cometa é essencialmente um laboratório natural
onde materiais de outro sistema estelar estão sendo aquecidos e transformados pela radiação do nosso Sol. À medida que o cometa Atlas continua sua jornada em direção ao periélio, a luz verde provavelmente se tornará ainda mais intensa. A crescente radiação solar quebrará mais moléculas contendo carbono, potencialmente criando exibições visuais ainda mais espetaculares. Astrônomos amadores em todo o mundo continuam a registrar essas mudanças, contribuindo com observações valiosas para a compreensão científica deste visitante interestelar. A luminescência verde é apenas um aspecto da aparência incomum do cometa Atlas, mas é talvez o mais notável visualmente. Combinada com a rápida expansão da coma e seu brilho incomum, a luz verde contribui para uma impressão geral de um cometa que não é totalmente como qualquer coisa que vimos antes, mas até mesmo a estranha luz azul empalidece em comparação com uma anomalia geométrica que deixou os astrônomos coçando a cabeça e os teóricos da conspiração a todo vapor. Há algo na forma como a cauda do cometa Atlas está orientada que parece desafiar as leis fundamentais da física de como os cometas deveriam se comportar no vento solar. Parte 4. Caudas invertidas e geometria estranha. Na imagem padrão de livro didático de um cometa, a cauda que aponta para longe do Sol é formada pela pressão de radiação solar implacável e pelas partículas carregadas no vento solar que fluem para fora. Esse princípio básico tem sido verdadeiro para todos os cometas que a humanidade já observou, desde aparições antigas de cometas até exibições espetaculares das décadas recentes, até que 13 Atlas decidiu quebrar as regras. Para entender por que isso é importante, você precisa dominar a física por trás da formação típica de caudas de cometas. À medida que um cometa se aproxima do Sol, a pressão da radiação solar empurra as partículas de poeira para longe do núcleo, criando uma cauda de poeira curva que segue a órbita do cometa. Ao mesmo tempo, o vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que emana de nossa estrela em centenas de quilômetros por segundo, ioniza as moléculas de gás na coma do cometa e as arrasta para uma cauda de íons reta que aponta diretamente para longe do Sol. Essas duas caudas, a cauda de poeira curva e a cauda de íons reta, compõem a imagem clássica que associamos a cometas brilhantes. A física é simples. As partículas e os gases ionizados seguem o caminho de menor resistência à medida que são empurrados pelas forças solares. O Sol é a influência dominante, e tudo flui para longe dele. Mas as observações iniciais do cometa 13 Atlas revelaram algo que não deveria existir: um fluxo de material voltado para o Sol, o que os astrônomos chamam de cauda reversa. Em vez de material fluindo para longe do Sol, parecia haver uma faixa pontiaguda de poeira e gás voltada diretamente para nossa estrela, como se o cometa estivesse de alguma forma desafiando o vento solar e a pressão da radiação. Antes que você comece a se perguntar sobre propulsão a jato ou sistemas de propulsão alienígena, é importante entender que a cauda reversa, embora rara e impressionante, tem explicações naturais. São o resultado de uma combinação da geometria de observação e da estrutura tridimensional da poeira e do gás que circunda o núcleo do cometa. Imagine que você está olhando para uma fina nuvem de poeira de partículas de um ângulo oblíquo da perspectiva da Terra. Se essa faixa se estende tanto em direção ao Sol quanto para longe dele, mas nós a estamos vendo de um ângulo em que a parte voltada para o Sol parece projetada no céu, isso pode criar a ilusão de material fluindo em direção ao Sol. A cauda reversa não está realmente lutando contra a física. É um truque de perspectiva devido à nossa posição específica. A geometria se torna ainda mais complexa quando você considera as características orbitais do cometa 13 Atlas. Este cometa segue uma órbita quase retrógrada, inclinada cerca de 5 graus em relação ao plano da eclíptica, o disco plano em que a maioria dos planetas orbita o Sol. Essa orientação incomum maximiza o potencial para efeitos de perspectiva bizarros quando observados da Terra. Observações posteriores, incluindo imagens impressionantes tiradas pelo telescópio Gemini South em 27 de agosto, revelaram o desenvolvimento de uma cauda antissolar mais convencional, apontando para longe do Sol como esperado. Mas a pluma anterior, apontando para o Sol, havia chamado a atenção e levantado especulações sobre a natureza incomum do cometa. A polarimetria é uma técnica que analisa como as ondas de luz se orientam quando se espalham das partículas de poeira, revelou mais complexidades na estrutura da cauda do Atlas. As medições polarimétricas mostraram que a poeira tinha uma estrutura e uma distribuição organizada de plasma que não se encaixavam nos modelos simples normalmente usados para descrever caudas de cometas. Esses resultados polarimétricos são consistentes com uma estrutura de coma complexa, o que significa que o gás e a poeira ao redor do núcleo do Atlas estão organizados de maneiras mais intrincadas do que as distribuições esféricas ou alongadas relativamente simples que vemos na maioria dos cometas.
Pense nisso como a diferença entre um balão liso e uma escultura de origami intrincadamente dobrada, ambos feitos do mesmo papel, mas com complexidades estruturais muito diferentes. O fenômeno da cauda inversa, combinado com a alta velocidade e a inclinação orbital incomum do 13 Atlas, criou um espetáculo visual que naturalmente levantou suspeitas. Para observadores casuais e até mesmo alguns astrônomos experientes, o cometa parecia estar desafiando as forças fundamentais que governam como os objetos se comportam em nosso sistema solar. Esse aparente desafio às leis da natureza apenas aumentou o apelo psicológico de explicações bizarras. Quando confrontado com fenômenos que parecem desafiar as leis fundamentais da física, a mente humana procura naturalmente explicações mais dramáticas. Se um cometa parece estar a impulsionar-se contra o vento solar, talvez não seja um cometa, mas sim algo com o seu próprio sistema de propulsão. A realidade, como muitas vezes acontece na astronomia, é mais subtil, mas não menos fascinante do que as hipóteses bizarras. Esta cauda invertida é o resultado dos mesmos princípios geométricos que criam ilusões óticas na Terra. Assim como uma estrada reta pode parecer curvada quando vista de certos ângulos, ou montanhas distantes podem parecer flutuar acima do horizonte em condições atmosféricas específicas, a cauda invertida do 13 Atlas representa um fenômeno real que surge de causas naturais. A órbita quase plana e coplanar que este cometa segue desempenha um papel crucial na maximização destes efeitos de perspectiva para os observadores na Terra. À medida que o cometa se move no espaço tridimensional, diferentes partes da sua extensa concha de poeira e gás tornam-se visíveis ou ocultas, dependendo do nosso ponto de vista. O que vemos como uma cauda apontando para o Sol pode, na verdade, ser matéria fluindo em várias direções, com apenas alguns componentes visíveis do nosso ponto de vista específico. Compreender o fenômeno da cauda invertida requer pensar em 3 dimensões enquanto se interpretam imagens bidimensionais. É como observar sombras na parede e tentar inferir a forma e a orientação dos objetos que as projetam. Essas sombras fornecem informações, mas interpretá-las, com precisão, requer a compreensão da geometria envolvida. À medida que o 13 Atlas continua a se aproximar do periélio, seu comportamento de cauda reversa provavelmente se desenvolverá. Diferentes ângulos de visão revelarão ou ocultarão diferentes componentes da atmosfera em expansão do cometa, potencialmente criando novas surpresas geométricas. O desafio para os astrônomos reside em distinguir entre anomalias físicas reais e peculiaridades superficiais causadas pelo ponto de vista. O cometa 13 Atlas é um exemplo perfeito de como um objeto pode parecer extraterrestre, mas ainda assim seguir princípios físicos perfeitamente naturais. A aparência incomum deste cometa é o resultado de uma combinação de características químicas e físicas reais, amplificadas pela geometria de observação que aumenta sua estranheza aparente. Mas a geometria e os efeitos de perspectiva desaparecem quando comparados a um aspecto do 13 Atlas, para o qual os cientistas reais usam palavras como sem precedentes e anômalo. A forma como este cometa polariza a luz revela características que não correspondem a nenhum objeto já estudado em nosso sistema solar ou além. Parte 5. Um rebanho no céu. O outono de 2022 transformou o céu noturno da Terra em algo que parecia um congestionamento cósmico. Vários cometas brilhantes estão a atravessar o sistema solar interior ao mesmo tempo, criando um espetáculo no céu que não se via há décadas. No centro deste enxame, o 13 Atlas atravessa como um visitante de outro sistema estelar, rodeado por um séquito de cometas auxiliares com origens muito mais próximas da Terra. O momento da sua aparição cria uma notável convergência de eventos cósmicos. O cometa C, dividido por 2024 R2 Swan, atingiu o seu ponto mais próximo do Sol, a 12 de setembro, e fará a sua maior aproximação à Terra, por volta de 21 de outubro, a uma distância de 0,25 unidades astronômicas. Isso é cerca de 37 milhões de quilômetros, perto o suficiente para ser potencialmente visível a olho nu sob céus escuros. O 414P, dividido por S-Téreo, um cometa periódico que regressa ao sistema solar interior a cada 7 anos e meio, atingiu o seu periélio a 27 de setembro a uma distância aproximada de 0,52 unidades astronômicas do Sol. Este cometa foi descoberto pela nave espacial Solar Terrestrial Relations Observatory, adicionando mais um ponto brilhante ao céu de outono. Talvez o mais espetacular de todos seja o cometa Aziz-Leonard. Previsto para atingir uma magnitude de 3 a 4 na sua maior aproximação, este cometa atingirá o periélio a 8 de novembro a cerca de 0,53 unidades astronômicas do Sol, tornando-o potencialmente visível, a olho nu mesmo, de locais com poluição luminosa moderada.
Para entender por que vários cometas podem aparecer no nosso céu simultaneamente sem qualquer ligação física, imagine carros em diferentes avenidas a convergir para uma cidade de várias direções. Os cometas seguem órbitas distintas que, por acaso, os levam ao sistema solar interior num período de tempo comum, criando a ilusão de coordenação sem qualquer relação real entre os objetos. O agrupamento visual resultante é uma combinação de mecânica orbital e viés de observação. Os cometas tornam-se visíveis para os observadores na Terra apenas quando se aproximam o suficiente do Sol para desenvolverem uma coma e caudas significativas e estão posicionados em partes escuras do céu para observação. A aparente coincidência de múltiplos cometas brilhantes reflete as estatísticas orbitais dos cometas e não qualquer ligação física entre os objetos. Mas o enxame de cometas de outono representa apenas uma fração da atividade celestial que caracterizou as semanas recentes. Em meados de setembro, houve uma onda adicional de eventos notáveis na forma de múltiplos asteroides que se aproximaram, criando um ciclo de notícias repleto de manchetes sobre objetos próximos da Terra e suas ameaças potenciais. O evento mais notável foi a passagem próxima do asteroide 2022 Fa20 e 2 em 18 de setembro. Embora o asteroide tenha passado a vários milhões de quilômetros de distância, o que foi totalmente seguro, a passagem gerou uma cobertura mediática considerável e discussões nas redes sociais. A combinação do nome do asteroide, que naturalmente evoca pensamentos sobre o ano 2022, e o momento em que coincidiu com a atividade dos cometas, criou uma atmosfera de maior consciência sobre os objetos que se movem na vizinhança da Terra. Vários asteroides menores também passaram perto, mas em segurança, no mesmo período, cada um gerando seu próprio breve ciclo de notícias. A concentração desses eventos em um curto período de tempo contribuiu para a sensação de que setembro de 2005 foi um período incomum de muitas aproximações de objetos próximos à Terra. A realidade é menos dramática do que essa concentração pode sugerir. Asteroides passam rotineiramente, relativamente perto da Terra, com a maioria das aproximações passando despercebidas pelo público. A aparente onda de atividade de asteroides em meados de setembro reflete a melhoria da capacidade de detecção dos telescópios de pesquisa modernos, em vez de qualquer aumento real no número de objetos que se aproximam do nosso planeta. No entanto, o impacto psicológico de múltiplos eventos de cometas e asteroides que ocorrem em um curto período de tempo não pode ser ignorado. O cérebro humano é inerentemente programado para buscar padrões e, quando confrontado com vários eventos relacionados que ocorrem em rápida sucessão, tende a inferir uma conexão, mesmo que nenhuma exista. Essa tendência de buscar padrões torna-se particularmente pronunciada quando confrontamos fenômenos celestes. Ao longo da história, configurações incomuns de cometas, planetas e outros eventos astronômicos foram interpretadas como presságios, mensagens ou sinais de eventos significativos iminentes na Terra. A atual abundância de cometas e a atividade de asteroides naturalmente ativam essas mesmas respostas psicológicas. Para aqueles com uma inclinação para interpretações mais esotéricas, este momento levanta questões intrigantes. Se uma civilização avançada quisesse enviar sondas de reconhecimento para investigar nosso sistema solar, eles coordenariam sua chegada para coincidir com a atividade natural de cometas? A lógica sugere que disfarçar objetos artificiais entre fenômenos astronômicos reais forneceria uma cobertura perfeita para a observação secreta. Tal estratégia seria excepcionalmente eficaz. Enxames naturais de cometas surgem periodicamente quando perturbações gravitacionais no exterior do sistema solar enviam muitos objetos para órbitas que se aproximam do Sol em um curto período de tempo. Qualquer objeto artificial que chegasse durante esses períodos seria misturado à multidão, difícil de distinguir de fenômenos naturais, a menos que fosse analisado em detalhes. A especulação se torna ainda mais intrigante quando você considera as características que tornam certas órbitas particularmente atraentes para fins de reconhecimento. Uma órbita que passa perto de muitos planetas, como a de 13 Atlas, ofereceria a oportunidade de estudar mundos diferentes em uma única missão. O cometa passaria relativamente perto de Marte, permitindo uma observação detalhada do planeta antes de continuar sua jornada para o interior em direção ao Sol. De um ponto de vista puramente estratégico, o período atual representa um momento ideal para a vigilância secreta. A atividade natural dos cometas fornece a cobertura. A abundância de objetos brilhantes no céu garante que quaisquer anomalias individuais possam ser ignoradas, e a atenção do público está focada em eventos astronômicos, tornando os fenômenos incomuns menos notáveis. É claro que a explicação mais comum ainda é a mais provável. Interações gravitacionais externas ao sistema solar ocasionalmente enviam vários cometas em órbitas internas em períodos sobrepostos, criando enxames naturais como o que estamos a testemunhar. A detecção de asteroides mostra a detecção regular de objetos que sempre estiveram lá,
agora visíveis devido à melhoria das capacidades de pesquisa. Mas à medida que o 13 Atlas continua a aproximar-se do sistema solar interior, distinguido de outros corpos pela sua origem interestelar e características anômalas, devemos perguntar-nos se estamos a testemunhar uma coincidência natural ou algo intencionalmente orquestrado. A questão torna-se mais premente quando consideramos uma última peça de dados que é difícil de explicar. A forma como o 13 Atlas polariza a luz ao refletir a luz solar em direção à Terra mostra características tão anômalas que alguns cientistas estão a ter dificuldade em encontrar explicações naturais para explicar totalmente o que estão à Terra. Observar. Parte 6. Natural ou artificial? A questão que assombrou a astronomia em 2025 Newtonão era se o 13 Atlas era incomum, mas se as estranhas características do cometa apontavam para fenômenos naturais que ainda não compreendemos ou para algo que desafia as nossas suposições sobre o que pode existir no espaço interestelar. Para enquadrar esta questão corretamente, precisamos de considerar o precedente estabelecido pelos dois objetos interestelares anteriores que entraram no nosso sistema solar. O Oumuamua, descoberto em outubro de 2017, desafiou todas as expectativas ao não mostrar qualquer atividade cometária aparente, apesar de seguir uma órbita hiperbólica que indicava claramente a sua origem extrasolar. Em vez de desenvolver a coma e a cauda características de um cometa, Oumuamua permaneceu imóvel, parecendo mais um asteroide em rotação do que um cometa gelado típico. Ainda mais intrigante, Oumuamua exibiu uma pequena, mas mensurável, aceleração que não podia ser explicada apenas pela gravidade. Essa anomalia de aceleração gerou um debate científico acalorado e especulações inevitáveis sobre uma origem artificial. Se o objeto fosse uma nave espacial abandonada com escape de gás residual ou até mesmo um tipo incomum de propulsão, a aceleração poderia ser explicada. No entanto, para um objeto natural, a aceleração provou ser difícil de explicar satisfatoriamente. 2i dividido por Borisov, descoberto em agosto de 2019, ofereceu um contraste marcante com seu predecessor. Este segundo visitante interestelar comportou-se exatamente como um cometa de livro didático, desenvolvendo uma coma e uma cauda significativas à medida que se aproximava do Sol. Análises espectrais revelaram uma composição semelhante à dos cometas do nosso sistema solar, sugerindo que a formação de cometas pode ser relativamente comum, independentemente de qual estrela em um sistema serve como berço. Agora, 13 dividido por Atlas fica em algum lugar entre esses dois extremos, exibindo características de cometa, mas com propriedades químicas e físicas que não se encaixam totalmente em nossas expectativas para cometas locais ou interestelares. Sua composição rica em dióxido de carbono, propriedades de polarização incomuns e a rápida expansão de sua crosta criam uma combinação de fatores que desafiam as classificações existentes. A questão do tamanho do núcleo merece uma análise cuidadosa, pois afeta diretamente como interpretamos outras características de um cometa. Observações do telescópio espacial Hubble estabeleceram um limite superior para o raio do núcleo em cerca de 2,8 km, o que corresponde a um diâmetro inferior a 5,6 km. Vários levantamentos terrestres indicam tamanhos na ordem de alguns quilômetros, certamente não o monstro de 50 km que algumas especulações iniciais sugeriram. Essa restrição de tamanho é crucial, pois limita a quantidade de material disponível para gerar a vasta coma e cauda de um cometa. Um núcleo pequeno simplesmente não pode conter material volátil suficiente para sustentar o nível de atividade que o 13 Atlas está exibindo, a menos que essa atividade seja anormalmente eficiente ou a composição seja significativamente diferente da de cometas típicos. O apelo das explicações artificiais torna-se compreensível diante dessas aparentes contradições. Se o 13 Atlas não está se comportando como um cometa natural deveria, talvez não seja um cometa. A lógica sugere que um objeto artificial poderia facilmente explicar a combinação incomum de tamanho pequeno, alta atividade e composição estranha. No entanto, a ciência tende a favorecer explicações naturais até que evidências as refutem conclusivamente. O princípio conhecido como navalha de Ockham sugere que a explicação mais simples que abrange todos os fenômenos observados é a mais provável de ser verdadeira. Antes de descartar origens artificiais, os astrônomos reexaminam todos os mecanismos naturais que poderiam explicar esse comportamento incomum. Vários processos naturais poderiam explicar potencialmente as peculiaridades de 13 Atlas. Compostos voláteis significativamente diferentes dos cometas do sistema solar poderiam explicar a atividade precoce e a química incomum. A textura e a estrutura da superfície podem afetar a eficiência do núcleo na liberação de gás e poeira quando aquecido pela radiação solar. A rotação rápida pode gerar forças centrífugas
que aumentam a ejeção de material. A fratura interna ou fragmentação pode expor material novo e rico em voláteis ao calor solar. Os dados de polarização mencionados em sessões anteriores fornecem uma capacidade diagnóstica particularmente poderosa. Quando a luz é refletida por partículas de poeira na coma de um cometa, a orientação das ondas de luz carrega informações sobre o tamanho, a forma e a composição dessas partículas. Ao medir como a luz refletida é polarizada, os astrônomos podem inferir as características do material espalhador, que não são evidentes apenas pela medição do brilho. 13 Atlas exibe polarização com características que não correspondem a nenhum cometa, asteroide ou outro objeto do sistema solar estudado anteriormente. Valores de polarização negativa extremos, em pequenos ângulos de fase, com um mínimo de cerca de negativo 2, 7% a aproximadamente 7 grau, são medições sem precedentes que desafiam a compreensão atual de como as partículas de poeira espalham a luz. Essas anomalias de polarização podem indicar propriedades incomuns das partículas de poeira devido à irradiação durante a longa jornada do cometa pelo espaço interestelar, componentes exóticos não encontrados em objetos do sistema solar, ou até mesmo material artificial com propriedades ópticas diferentes das que a natureza normalmente produz. Comentários de pesquisadores respeitáveis, incluindo opiniões compartilhadas em blogs acadêmicos e servidores de pré-impressão, reconhecem essas peculiaridades, mantendo a cautela científica sobre como interpretá-las. Os dados de polarização são reais e representam um enigma significativo, mas afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A hipótese artificial enfrenta alguns desafios significativos. Nenhum sinal de rádio confirmado foi detectado do 13 Atlas, apesar de várias buscas com radiotelescópios. O cometa não mostra evidências de ajuste de curso ou qualquer outra manobra que possa indicar que está sendo ativamente controlado. Sua órbita, embora incomum, é consistente com a dinâmica gravitacional e não requer a invocação de sistemas de propulsão exóticos. Além disso, se o 13 Atlas fosse artificial, representaria uma tecnologia operando em escalas e prazos que excedem em muito as capacidades humanas. A jornada de seu sistema estelar original para o nosso sistema solar teria levado milhares, talvez dezenas de milhares de anos, supondo que o objeto viajasse a velocidades comparáveis às de nossas naves espaciais mais rápidas. Qualquer civilização capaz de realizar tais missões de longa duração provavelmente possuiria capacidades tecnológicas que vão muito além da nossa compreensão atual. A hipótese naturalista exige que expandamos nosso conhecimento da física de cometas e da química interestelar, mas não exige a existência de tecnologia alienígena avançada. Embora 13 Atlas tenha certamente ultrapassado os limites do que pensávamos ser possível para objetos naturais, ele não ultrapassou totalmente a fronteira para exigir explicações artificiais. À medida que as observações continuam e mais dados são obtidos, a comunidade científica chegará gradualmente à explicação mais plausível para as características incomuns de 13 Atlas. Este processo pode levar meses ou anos, mas, eventualmente, o peso das evidências inclinar-se-á para um fenômeno natural bizarro ou algo mais extraordinário. Esta determinação tem implicações que vão muito além do mundo acadêmico e da mera curiosidade. Se 13 Atlas se provar artificial, representará o primeiro contato confirmado com tecnologia de outro sistema estelar, mudando fundamentalmente a compreensão da humanidade sobre o nosso lugar na galáxia. Mas antes de chegarmos a conclusões tão revolucionárias, precisamos considerar se 13 Atlas pode ser parte de algo maior. E se este cometa não estiver viajando sozinho, mas for apenas um fragmento de um vasto campo de detritos espalhados pelo espaço interestelar por algum desastre antigo? Parte 7. A hipótese do campo de detritos. Às vezes, as explicações mais extraordinárias surgem dos eventos mais catastróficos. Considere a possibilidade de que o 13 Atlas, juntamente com outros objetos anômalos que aparecem em nossos céus, represente detritos de uma catástrofe cósmica que ocorreu milhares ou milhões de anos atrás em um sistema estelar distante. As implicações dessa hipótese expandem nossa imaginação, permanecendo dentro dos limites da física conhecida. Campos de detritos podem ser ejetados de sistemas estelares por vários mecanismos, cada um capaz de dispersar matéria pelo espaço interestelar em velocidades suficientes para eventualmente alcançar sistemas vizinhos. A fase de formação planetária é uma das mais caóticas na evolução de qualquer sistema estelar, com corpos celestes massivos colidindo, fragmentando-se e ejetando inúmeros objetos menores no espaço. O sistema solar primitivo experimentou uma devastação semelhante, com a formação de nossa Lua, provavelmente o resultado de um objeto do tamanho de Marte colidindo com a Terra primitiva. Encontros estelares próximos também fornecem um mecanismo para a ejeção de detritos. Quando dois sistemas estelares passam próximos um do outro,
As interações gravitacionais podem ejetar objetos de suas órbitas originais, colocando-os em trajetórias que os levam entre as estrelas. Simulações de computador sugerem que tais encontros ocorrem frequentemente ao longo da história galáctica, criando um fluxo constante de viajantes interestelares. Além disso, de forma significativa, a desintegração catastrófica de planetas ou grandes luas pode dispersar detritos por vastas distâncias, seja por forças de maré, em encontros estelares próximos, processos intrínsecos, como um efeito estufa descontrolado, ou até mesmo catástrofes tecnológicas em escala planetária. Eventos como esses criariam camadas de material em expansão que se movem em alta velocidade pelo espaço interestelar. A composição rica em dióxido de carbono de 13 Atlas oferece pistas potenciais sobre sua origem. Essa composição química sugere formação em condições extremamente frias, possivelmente nas regiões externas de outro sistema estelar, onde o gelo de dióxido de carbono pode permanecer estável por escalas de tempo geológicas. Tais condições poderiam existir em um disco de material de um sistema estelar que sofreu uma perturbação violenta, com material sendo ejetado antes que pudesse passar pelo processamento térmico que normalmente ocorre durante a formação planetária normal. A inclinação espectral vermelha, observada em algumas análises de 13 Atlas, também sugere uma história incomum. Essa coloração pode ser o resultado da radiação de raios cósmicos em uma longa jornada pelo espaço interestelar, ou pode refletir uma origem primordial de material que se formou em condições diferentes daquelas dos objetos em nosso sistema solar. A cor vermelha lembra objetos no sistema solar externo que foram alterados por milhões de anos de exposição à radiação. As anomalias de polarização discutidas em sessões anteriores podem reforçar a hipótese do campo de detritos. Se 13 Atlas consiste em material que foi processado de forma diferente durante sua formação, ou que sofreu condições únicas em sua jornada interestelar, então as partículas de poeira que o compõem podem ter propriedades ópticas que não se parecem com nada em nosso ambiente local. Texturas de poeira incomuns poderiam surgir de um processamento de choque em um evento de ejeção catastrófico ou de uma alteração gradual pela radiação interestelar ao longo de milhões de anos. O aparecimento de objetos em aglomerados no céu não prova necessariamente que eles têm a mesma origem. No entanto, a coincidência aparente de múltiplos objetos incomuns aparecendo no mesmo período pode ser devido a vieses de observação combinados com capacidades de detecção aprimoradas. Simplesmente nos tornamos melhores em encontrar e rastrear objetos tênues e fenômenos transitórios. Além disso, o pico solar máximo em 2022 pode ter contribuído para um aumento no interesse em fenômenos cometários. Durante períodos de alta atividade solar, a interação entre o vento solar e a atmosfera de um cometa torna-se mais dramática, potencialmente tornando os objetos de fronteira mais visíveis e notáveis do que quando o Sol está em seu mínimo. No entanto, se 13 Atlas faz parte de um campo de detritos maior, podemos esperar ver objetos interestelares adicionais nos próximos anos. A pesquisa Vera-C, Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time, aumentará drasticamente nossa capacidade de detectar objetos tênues e de movimento rápido, potencialmente revelando uma população de turistas interestelares que passaram por nosso sistema sem serem notados. O cenário de um campo de detritos se torna mais crível quando você considera como tais materiais se espalhariam ao longo do tempo. Imagine os detritos sendo ejetados de um evento catastrófico como confetes jogados de um carro em movimento. Inicialmente, o material pode viajar em um aglomerado relativamente apertado, mas ao longo de milhares ou milhões de anos, as interações gravitacionais com estrelas e matéria interestelar dispersarão gradualmente os detritos por um espaço cada vez maior. Do nosso ponto de vista, detectar destroços de uma catástrofe tão antiga seria como tentar identificar cada fragmento individual de uma explosão de fogos de artifício a milhares de quilômetros de distância depois de a explosão inicial ter ocorrido. Os fragmentos chegariam em momentos diferentes e de direções ligeiramente distintas, tornando difícil reconhecer a sua origem comum sem uma análise detalhada da composição e da dinâmica. Que evidências apoiariam a hipótese de um campo de destroços? Assinaturas de composição comuns entre múltiplos objetos interestelares forneceriam um forte apoio, especialmente se essas assinaturas diferissem significativamente do material do sistema solar. Características dinâmicas semelhantes, como velocidades e órbitas equivalentes, que poderiam ser rastreadas até um ponto de origem comum, reforçariam ainda mais o argumento. Simulações computacionais avançadas poderiam ajudar a testar esta hipótese, modelando como os destroços de diferentes tipos de eventos catastróficos se dispersariam ao longo do tempo. Se as simulações previssem padrões de chegada e distribuições de composição que correspondessem às observações atuais, a explicação do campo de destroços tornar-se-ia mais plausível. As escalas de tempo envolvidas em tais cenários
são quase incompreensíveis da perspectiva humana. Se o 13 Atlas tivesse origem num evento gerador de destroços há 10.000 anos, num sistema estelar a 50 anos-luz de distância, o cometa teria viajado pelo espaço interestelar antes mesmo de os humanos desenvolverem a agricultura. A catástrofe que o criou pode ter ocorrido quando os nossos antepassados ainda eram caçadores-coletores, completamente inconscientes de que a violência cósmica estava a espalhar destroços que acabariam por chegar aos seus descendentes distantes. De uma perspectiva mais ampla, a hipótese do campo de detritos oferece um terreno comum entre fenômenos naturais bizarros e origens artificiais. Não exige violações da física conhecida, nenhuma tecnologia alienígena avançada e nenhuma conspiração de segredos governamentais. Em vez disso, simplesmente nos pede para considerar que a galáxia pode ser mais violenta e caótica do que a estabilidade relativamente atual do nosso sistema solar sugere. As implicações estendem-se para além do próprio mapa estelar. Se os campos de detritos interestelares são comuns, eles podem fornecer laboratórios naturais para estudar a formação de planetas noutros sistemas estelares. Cada fragmento conteria informações sobre as condições e materiais que existiam na catástrofe original, oferecendo informações sobre a evolução estelar e planetária que de outra forma não poderíamos obter. Parte 8. A teoria da sonda. Em 1960, o matemático e físico Ronald Bracewell propôs um conceito que, até hoje, assombra a busca por inteligência extraterrestre. Em vez de transmitir sinais de rádio através das distâncias interestelares, Bracewell sugeriu que civilizações avançadas poderiam enviar sondas autônomas para sistemas estelares vizinhos. Essas sondas seriam muito mais eficientes do que as ondas de rádio para recolher informações detalhadas sobre mundos distantes e os seus habitantes. A lógica por trás das sondas Bracewell é muito convincente do ponto de vista da engenharia. Os sinais de rádio enfraquecem com a distância de acordo com a lei do inverso do quadrado, tornando a comunicação interestelar cada vez mais difícil em distâncias galácticas. Uma sonda física, no entanto, pode viajar para um sistema-alvo e conduzir uma pesquisa detalhada usando sensores e equipamentos que não poderiam ser implantados a anos-luz de distância. Com base no conceito de Bracewell, o matemático John von Neumann descreveu anteriormente máquinas autorreplicantes capazes de construir cópias de si mesmas usando materiais in situ. Combinadas com a ideia de sonda mensageira de Bracewell, as sondas von Neumann poderiam teoricamente se espalhar por toda a galáxia, com cada sonda criando cópias adicionais ao chegar a sistemas estelares adequados. Em milhões de anos, tal programa poderia cobrir toda a galáxia com redes de vigilância. A teoria da sonda de reconhecimento aplicada a Oumuamua exige que consideremos se este visitante interestelar poderia representar exatamente tal missão de reconhecimento. Em vez de anunciar sua natureza artificial por meio de sinais tecnológicos óbvios, uma sonda sofisticada poderia se disfarçar de cometa natural enquanto realiza observações detalhadas do sistema solar e seus habitantes. Dessa perspectiva, Oumuamua pode representar nosso primeiro vislumbre de uma civilização galáctica ativa. Mas quer estejamos testemunhando um fenômeno natural ou algo mais extraordinário, as implicações são imensas. Ou o universo é muito mais violento e caótico do que a estabilidade atual do sistema solar que estamos a testemunhar, ou estamos a ver evidências de inteligência a operar numa escala muito além das capacidades humanas. Do ponto de vista da furtividade, esta estratégia seria excelente. Os cometas naturais fornecem a camuflagem perfeita para visitantes interestelares. Eles seguem órbitas previsíveis, criando um mecanismo que permite que uma sonda examine vários mundos numa única passagem pelo sistema solar interior. A órbita de Oumuamua tê-lo-ia levado por Marte, oferecendo a oportunidade de estudar a atmosfera e a superfície do planeta antes de continuar para o interior para uma observação de perto da Terra e de Vênus. O momento da chegada pode ser estrategicamente significativo se a sonda for projetada para avaliar civilizações tecnológicas. Chegar durante um período de alta atividade solar, como o atual, ofereceria a oportunidade de observar como a nossa tecnologia reage a eventos climáticos espaciais. A sonda poderia monitorizar as nossas comunicações por satélite, redes elétricas e outras infraestruturas para identificar vulnerabilidades que poderiam ser relevantes para futuras interações. O comportamento anômalo da luminosidade pode servir a propósitos que vão além da desgaseificação natural. Se Oumuamua estivesse equipado com sensores e equipamentos de comunicação, variações controladas na sua luminosidade aparente poderiam representar a transmissão de dados ou verificações do sistema. A rápida expansão da sua coma poderia ser o resultado da implantação intencional de painéis de sensores ou antenas de comunicação disfarçadas de fenômenos naturais. A abundância de dióxido de carbono pode ser uma escolha intencional e não acidental na sua formação. O dióxido de carbono
oferece um meio eficaz para gerar gás para controle de altitude e ajuste de trajetória, ao mesmo tempo que mantém a aparência de atividade cometária natural. Uma sonda que usa dióxido de carbono como camuflagem pode fazer pequenos ajustes enquanto ainda parece seguir uma trajetória puramente gravitacional. A forma anticauda também pode servir a dois propósitos. Embora explicáveis por efeitos de perspectiva naturais, tais configurações maximizariam a eficiência dos painéis solares se a sonda estivesse equipada com um sistema de geração de energia. Um objeto artificial poderia se orientar para otimizar a coleta de energia, ao mesmo tempo que cria fenômenos visuais que aumentam sua aparência de cometa. A polarização extrema característica representa talvez o aspecto mais convincente da hipótese da sonda. Poeira natural nunca produziu assinaturas de polarização como as observadas em Oumuamua. No entanto, materiais artificiais projetados para ótica específica ou funções eletrônicas podem exibir precisamente essas propriedades de dispersão anômalas. Considere os requisitos de ciência dos materiais para uma sonda interestelar. A nave precisaria de proteção contra o bombardeio de raios cósmicos, os impactos de poeira interestelar e as temperaturas extremas durante uma viagem entre sistemas estelares. Materiais compósitos avançados ou revestimentos exóticos projetados para esses fins poderiam ter propriedades ópticas diferentes de tudo encontrado na natureza. O pequeno tamanho nuclear da sonda favorece a hipótese da sonda. Um objeto artificial sofisticado não precisaria ser muito grande para transportar sensores e equipamentos de comunicação avançados. As modernas técnicas de miniaturização permitiram dispositivos extremamente poderosos, menores que os satélites tradicionais. A tecnologia de uma civilização avançada poderia compactar ainda mais funcionalidades em uma escala de alguns quilômetros, consistente com as características observadas de Oumuamua. No entanto, a teoria da sonda enfrenta desafios observacionais significativos. Apesar da extensa vigilância por rádio e telescópios em todo o mundo, nenhum sinal artificial foi confirmado de Oumuamua. A sonda não mostra evidências de ajuste de curso ou manobras que sugiram controle ativo. Sua trajetória, embora incomum, é consistente com a dinâmica gravitacional natural em todo o sistema solar. A tecnologia necessária para o sucesso da exploração interestelar seria formidável. A sonda precisaria sobreviver a milênios no ambiente rico em radiação do espaço interestelar, manter os sistemas operacionais durante a jornada e executar objetivos complexos da missão na chegada. Esses desafios de engenharia superam tudo na experiência humana. Além disso, se tais sondas existissem, seus criadores provavelmente já possuiriam tecnologia muito além das missões de exploração interestelar, talvez já tivessem detectado ondas de rádio e outras tecnossinaturas de seus sistemas. A necessidade de exploração de perto torna-se menos óbvia quando se lida com tais capacidades avançadas. A hipótese da sonda também levanta questões de motivação e tempo. Por que uma civilização avançada escolheria um momento particular na história humana para enviar sondas de exploração? Nossas tecnossinaturas foram detectáveis por menos de um século, um breve momento em escalas cósmicas. A coincidência do tempo de chegada da sonda durante a breve adolescência tecnológica da humanidade parece muito conveniente. No entanto, a combinação das características incomuns de Oumuamua e seu tempo fortuito cria uma narrativa convincente. Se estivéssemos a projetar uma missão de reconhecimento interestelar, muitas das características observadas fariam todo o sentido do ponto de vista da engenharia. A sonda poderia estar a recolher dados sobre a atmosfera, o campo magnético e a infraestrutura tecnológica do nosso planeta, enquanto parecia estar a fazer observações de um fenômeno puramente natural. A sua trajetória de aproximação oferece a oportunidade de estudar múltiplos mundos, aproveitando ao máximo o enorme investimento em viagens interestelares. Mais interessante ainda, se Oumuamua fosse uma sonda de reconhecimento de uma civilização avançada, poderia não estar a operar sozinha. A aparente concentração de objetos anômalos nos nossos céus poderia representar um esforço de reconhecimento coordenado com múltiplas sondas a fazer observações simultâneas de diferentes pontos de vista. Mas isto levanta talvez a questão mais profunda de todas. Se a galáxia contém civilizações suficientemente avançadas para lançar missões de reconhecimento interestelar, por que é que nunca encontramos provas claras da sua existência antes? A resposta pode estar num dos enigmas mais famosos da ciência. Parte 9. O paradoxo de Fermi contra os céus. Em 1950, durante um almoço informal no Laboratório Nacional de Los Alamos, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta que assombra a ciência desde então: onde estão todos? Sua pergunta simples destacou uma profunda contradição entre a aparente plausibilidade da vida extraterrestre e a total ausência de evidências de sua existência. A matemática por trás da pergunta de Fermi foi formalizada através da equação de Drake, desenvolvida pelo astrônomo Frank Drake em 1961.
Esta equação tenta estimar o número de civilizações comunicáveis em nossa galáxia, multiplicando fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, o número de mundos habitáveis por sistema planetário e a probabilidade de a vida desenvolver inteligência e tecnologia. Mesmo as estimativas mais conservadoras usando a equação de Drake sugerem que nossa galáxia deveria abrigar milhares ou milhões de civilizações tecnológicas, com 400 bilhões de estrelas na Via Láctea e bilhões de anos disponíveis para a vida evoluir. A ausência de visitantes extraterrestres óbvios parece estatisticamente improvável. Essa discrepância entre expectativa e observação define o paradoxo de Fermi. Objetos interestelares como Oumuamua fornecem novos dados para alguns dos termos da equação de Drake. A descoberta de milhares de exoplanetas confirmou que a formação de planetas é comum, resolvendo o fator que representa a fração de estrelas com planetas. A detecção de cometas e asteroides ejetados de outros sistemas estelares sugere que a formação de sistemas planetários envolve processos violentos que espalham detritos por todo o espaço interestelar. Esses detritos fornecem informações sobre a prevalência e as características dos sistemas planetários em toda a galáxia. Cada cometa interestelar carrega uma assinatura química de sua origem sistêmica, capaz de revelar detalhes sobre a composição estelar, processos de formação planetária e a frequência de ambientes habitáveis ao redor de outras estrelas. A composição química rica em dióxido de carbono de Oumuamua pode indicar formação nas regiões externas de seu sistema de origem, onde as temperaturas permitem que o gelo de dióxido de carbono permaneça estável por períodos geológicos. Tais condições podem existir em discos de detritos de muitos sistemas estelares, sugerindo que os blocos de construção da vida podem ser amplamente distribuídos por toda a galáxia. Se civilizações avançadas existirem, elas podem usar objetos interestelares como disfarce natural para missões de reconhecimento. Essa estratégia seria particularmente eficaz em períodos em que muitos cometas naturais aparecem juntos, criando uma cobertura para visitantes artificiais entre fenômenos reais. A atual enxurrada de cometas de outono cria exatamente essas condições. Dessa perspectiva, o paradoxo de Fermi pode ter uma explicação simples. Os visitantes extraterrestres já estiveram aqui, mas são sofisticados o suficiente para evitar a detecção enquanto realizam suas observações. Em vez de anunciar sua presença por meio de exibições tecnológicas grandiosas, eles podem preferir reconhecer sutilmente para coletar informações sem causar pânico ou uma resposta defensiva de civilizações primitivas como a nossa. A hipótese do reconhecimento sugere que as civilizações podem ser raras, mas reais, satisfazendo a equação de Drake com valores baixos, mas diferentes de zero, para fatores como a probabilidade de a vida desenvolver tecnologia ou o tempo de duração das civilizações tecnológicas. Mesmo que apenas uma pequena fração de sistemas estelares desenvolva uma cultura de viagem interestelar, a vasta escala e idade da galáxia podem gerar missões de reconhecimento interestelar ocasionais. No entanto, explicações naturais para as características incomuns de Oumuamua permanecem viáveis e talvez mais prováveis do que uma origem artificial. A composição volátil, a rápida expansão da coma e as propriedades de polarização extremas podem ser todas consequências de processos naturais em um objeto com uma história de formação peculiar ou uma estrutura interna incomum. A aparente concentração de cometas e asteroides em nosso céu, no outono de 2017, pode simplesmente refletir uma melhoria na capacidade de detecção, combinada com processos dinâmicos naturais que ocasionalmente empurram muitos objetos através do sistema solar interior simultaneamente. Nossa capacidade aprimorada de detectar e rastrear objetos tênues torna fenômenos anteriormente invisíveis repentinamente aparentes. O método científico exige que consideremos todas as explicações naturais antes de invocar opções extraordinárias. O princípio da navalha de Ockham afirma que explicações mais simples, que exigem menos suposições, são geralmente mais prováveis de estarem corretas. Fenômenos naturais bizarros apenas exigem uma extensão das leis físicas conhecidas, enquanto explicações artificiais exigem a existência de tecnologia alienígena avançada. No entanto, essa possibilidade não pode ser totalmente descartada. Se sondas de inteligência interestelar existem, seus requisitos operacionais se alinhariam com muitas das características observadas de Oumuamua. Missões de longa duração se beneficiariam de sistemas simples e robustos que pudessem durar milhares de anos no espaço interestelar. O requisito de discrição priorizaria designs que imitassem fenômenos naturais enquanto realizassem observações científicas. O momento ainda é um problema para a hipótese do reconhecimento. Por que missões de reconhecimento alienígenas chegariam precisamente durante a breve fase tecnologicamente nascente da humanidade? Nossas ondas de rádio são detectáveis há menos de um século,
e nossa infraestrutura espacial tem apenas algumas décadas. A coincidência de um cenário de primeiro contato ocorrendo em uma janela de tempo tão estreita na história humana parece incrivelmente conveniente. Uma possível solução envolve a suposição de que as missões de reconhecimento são rotineiras e não uma reação a desenvolvimentos tecnológicos específicos. Se civilizações avançadas rotineiramente pesquisam sistemas estelares próximos, independentemente de conterem ou não assinaturas tecnológicas óbvias, então a aparição de sondas seguiria leis de distribuição estatística não relacionadas ao nível de desenvolvimento das civilizações-alvo. Por outro lado, nossas assinaturas tecnológicas podem ser mais facilmente detectáveis do que imaginamos. Fenômenos de alta energia, como testes de armas nucleares, sistemas de radar potentes e comunicações via satélite, poderiam ser vistos por civilizações avançadas em distâncias muito maiores do que as que normalmente consideramos. Desta perspectiva, Oumuamua pode representar uma resposta a décadas de desenvolvimento tecnológico cada vez mais evidente. A busca por inteligência extraterrestre tem se focado principalmente em sinais de rádio e outras radiações eletromagnéticas, mas visitantes físicos podem ser muito mais comuns do que a comunicação à distância. Se as civilizações preferem recolher informações através de reconhecimento direto, em vez de arriscar a sua própria exposição através de transmissões de longo alcance, podemos ter estado à procura do tipo errado de evidência. Futuras observações de Oumuamua e outros objetos interestelares anômalos resolverão gradualmente estas questões. Se estes objetos se revelarem fenômenos naturais estranhos, mas explicáveis, com propriedades bizarras, mas compreensíveis, eles expandirão a nossa compreensão da formação e evolução planetária noutros sistemas estelares. Se mostrarem evidências de uma origem artificial, eles revolucionarão a nossa compreensão da vida na galáxia. A implicação mais profunda do paradoxo de Fermi pode ser que as civilizações avançadas estão presentes, mas são subtis, fazendo observações através de métodos sofisticados o suficiente para evitar a detecção fácil, enquanto recolhem as informações de que precisam. Parte 10. Invasão alienígena, ou coincidência cósmica. À medida que o cometa 13 Atlas continua sua jornada implacável em direção ao sistema solar interior, a comunidade científica encontra-se envolvida num debate que, há alguns anos, teria sido considerado absurdo. As evidências, embora longe de serem conclusivas, acumularam-se a tal ponto que investigadores sérios estão a discutir abertamente possibilidades que vão muito além das explicações astronômicas convencionais. De um lado do debate, estão os astrônomos com décadas de experiência estudando cometas e asteroides. Suas explicações enfatizam processos naturais. O brilho incomum é resultado de componentes voláteis únicos interagindo com o calor do Sol de maneiras que nossos modelos ainda não capturam completamente. A forma da cauda reversa reflete efeitos de perspectiva combinados com complexos padrões de distribuição de poeira. As características de polarização extremas sugerem propriedades de grãos de poeira diferentes das encontradas em objetos do sistema solar, mas ainda dentro do escopo natural de fenômenos. Esses pesquisadores apontam para o princípio fundamental de que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Embora 13 Atlas exiba características incomuns, nenhuma delas exclui definitivamente explicações naturais. A abundância de dióxido de carbono, a rápida expansão da coma e a polarização anômala poderiam ser resultado da origem extrasolar do cometa em outro sistema estelar, onde as condições de formação e processamento subsequente diferem significativamente do nosso ambiente local. Por outro lado, uma onda crescente de opiniões sugere que essas anomalias acumuladas representam mais do que meras coincidências estatísticas. O padrão de aparições no outono de 2022, incluindo múltiplos cometas brilhantes e uma onda de asteroides de passagem próxima, cria uma coordenação que parece improvável de ser o resultado de processos puramente aleatórios. A forma da cauda reversa, o brilho esverdeado e a rápida expansão se combinam para criar um espetáculo visual que parece projetado para chamar a atenção. A explicação conspiratória enfatiza o tempo e a aparição. Por que tantos objetos anômalos surgem em um curto período de tempo, a menos que sua aparição seja coordenada de alguma forma? A atividade de asteroides em meados de setembro, combinada com o comportamento incomum do cometa e suas proeminentes características visuais, cria um quadro narrativo natural que sugere um arranjo externo. No entanto, é importante enfatizar que o cometa 13 Atlas não representa nenhuma ameaça direta à Terra, independentemente de sua verdadeira natureza. A aproximação mais próxima do cometa ao nosso planeta ocorrerá em 19 de dezembro, a uma distância de 1,8 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 170 milhões de quilômetros. Essa distância é maior do que a distância da Terra ao Sol, tornando qualquer cenário de colisão direta completamente impossível. A órbita do cometa
o levará a passar por vários outros planetas em sua jornada pelo sistema solar interior. Ele passará relativamente perto de Marte, Vênus e Júpiter em termos astronômicos, mas essas aproximações ainda estarão a milhões de quilômetros de distância. Mesmo que o 13 Atlas fosse de alguma forma guiado artificialmente, sua órbita atual não tem como ameaçar a Terra ou qualquer outro planeta. O apelo emocional de explicações estranhas torna-se compreensível diante do espetáculo visual que o 13 Atlas apresenta. Sua luz verde, geometria contraintuitiva e rápido brilho criam uma aparência que a ficção científica nos ensinou a associar à tecnologia alienígena ou a fenômenos sobrenaturais. Nossa formação cultural naturalmente nos leva a interpretações dramáticas diante de eventos astronômicos visualmente proeminentes. A cultura popular nos preparou para esperar que o contato alienígena envolva anúncios dramáticos, demonstrações óbvias de tecnologia ou sinais inconfundíveis, que não deixem espaço para dúvidas sobre sua origem artificial. A realidade pode ser muito mais sutil, envolvendo missões de reconhecimento projetadas especificamente para evitar a ativação de uma resposta defensiva de civilizações incipientes como a nossa. Dessa perspectiva, o debate atual pode ser exatamente o que o reconhecimento avançado deseja alcançar: gerar interesse científico e discussão pública, sem fornecer provas irrefutáveis que possam forçar uma resposta política imediata ou caos social. A ambiguidade permite que a observação e o estudo continuem, evitando o pânico que poderia ocorrer com a confirmação explícita de visitas alienígenas. A questão do tempo permanece central para ambas as interpretações. Os defensores da interpretação natural argumentam que a melhoria da capacidade de detecção e o aumento do interesse público em fenômenos espaciais criam vieses de observação que fazem com que eventos rotineiros pareçam mais significativos do que realmente são. Estamos simplesmente melhores em encontrar e divulgar objetos anômalos do que nas décadas anteriores. Os defensores da interpretação exótica contra-argumentam que a concentração de eventos excede o que a probabilidade estatística prevê, especialmente considerando a raridade de visitantes interestelares e o curto período histórico de levantamentos sistemáticos do céu capazes de detectá-los. A coincidência de múltiplos fenômenos anômalos que ocorrem durante a breve adolescência tecnológica da humanidade parece exigir uma explicação que vá além da pura aleatoriedade. Os astrônomos profissionais que trabalham no 13 Atlas geralmente mantêm uma postura neutra com o público, ao mesmo tempo em que admitem privadamente que as características do objeto estão empurrando os limites do conhecimento atual. Em particular, os dados de polarização apresentam medições que não se alinham com nenhum objeto natural estudado anteriormente, exigindo ou extensões significativas da teoria atual ou a consideração de hipóteses mais incomuns. A resposta das instituições tem sido notavelmente cautelosa, com grandes observatórios e agências espaciais focando em questões técnicas, características que evitam especulações sobre o significado. Essa abordagem cautelosa reflete tanto o método científico quanto as preocupações práticas sobre a reação do público a interpretações mais dramáticas. No entanto, a falta de novas imagens de alta resolução de grandes telescópios espaciais em setembro permitiu o florescimento de teorias da conspiração. Embora restrições operacionais e conflitos de agendamento forneçam explicações mundanas para a falta de lançamentos de dados recentes, o momento parece convenientemente suspeito para aqueles inclinados a interpretações mais dramáticas. A questão da divulgação torna-se particularmente relevante se o 13 Atlas representar algo além de fenômenos naturais. Como governos e instituições científicas lidariam com a confirmação de reconhecimento extraterrestre? As implicações sociais e econômicas seriam profundas, potencialmente causando tudo, desde crises religiosas a colapsos do mercado de ações e mudanças fundamentais nas relações internacionais. Dessa perspectiva, a divulgação gradual por meio do debate científico pode ser a abordagem mais responsável para uma descoberta potencialmente revolucionária. Em vez de chocar o público com anúncios dramáticos, o processo atual permite que a sociedade se ajuste gradualmente a possibilidades que há poucos meses pareciam impossíveis. À medida que o 13 Atlas continua sua aproximação ao periélio no final de outubro, cada nova observação tem o potencial de inclinar a balança decisivamente para explicações naturais ou artificiais. A comunidade científica observa com atenção sem precedentes, enquanto um objeto de outro sistema estelar desafia a nossa compreensão dos fenômenos naturais ou oferece o primeiro contato confirmado da humanidade com tecnologia extraterrestre. A importância não poderia ser maior. Podemos estar apenas a testemunhar fenômenos físicos bizarros a ocorrer num cometa incomum de outro sistema estelar. Ou podemos estar a testemunhar a primeira prova confirmada de que não estamos sozinhos na galáxia
e que outras civilizações possuem a tecnologia e o interesse necessários para nos estudar a distâncias de anos-luz. Mas, independentemente da verdadeira natureza do 13 Atlas, uma questão preocupante começou a surgir entre os investigadores que acompanham o seu progresso. Onde estão as imagens detalhadas que deveríamos estar a ver dos nossos telescópios espaciais mais poderosos? Parte 11. Onde estão as imagens? A linha do tempo das 3 observações do 13 Atlas revela uma lacuna estranha que leva tanto astrônomos profissionais quanto teóricos da conspiração a fazer perguntas incômodas. Enquanto observadores amadores em todo o mundo continuam a publicar fotos impressionantes da nebulosa verde e da forma incomum da cauda do cometa, os grandes observatórios espaciais, que deveriam fornecer os dados de maior qualidade, permaneceram misteriosamente em silêncio durante o crucial mês de setembro. O telescópio espacial Hubble capturou imagens detalhadas do 13 Atlas em 21 de julho, revelando seu núcleo compacto cercado por seu brilhante casulo de poeira. Essas observações forneceram restrições importantes sobre o tamanho do objeto e estabeleceram medições de linha de base para suas características anômalas. Mas a partir de 22 de setembro, nenhuma imagem adicional do Hubble foi divulgada ao público, embora o cometa continue a brilhar e a ter uma aparência cada vez mais impressionante. Da mesma forma, o telescópio espacial James Webb realizou observações espectroscópicas em 6 de agosto, revelando a composição rica em dióxido de carbono do cometa e fornecendo informações sobre sua química incomum. Essas observações inovadoras agitaram as manchetes em todo o mundo e confirmaram que o 13 Atlas é fundamentalmente diferente dos cometas estudados anteriormente. No entanto, apesar da evolução contínua do cometa e do intenso interesse da comunidade científica, nenhuma imagem do JWST datada de setembro apareceu em bancos de dados públicos. O observatório Gemini South divulgou uma imagem deslumbrante de alta resolução que capturou a imaginação do público e forneceu vistas detalhadas da intrincada estrutura da cauda do cometa. No entanto, esta foto espetacular foi tirada em 27 de agosto e divulgada na quarta-feira de setembro, o que significa que mesmo esta imagem impressionante representa dados de agosto, em vez das cruciais observações de setembro. Em circunstâncias normais, esse atraso não seria surpreendente. Grandes observatórios operam sob restrições complexas de agendamento, com tempo de observação alocado meses ou anos antes, com base em prioridades científicas e requisitos técnicos. Uma conjunção superior se aproxima à medida que o 13 Atlas passará por trás do Sol, visto da Terra, criando restrições naturais nas oportunidades de observação. A elongação solar exige uma camada adicional de complexidade. A maioria dos telescópios em órbita não pode apontar muito perto do Sol sem o risco de danificar equipamentos sensíveis. À medida que o 13 Atlas continua sua jornada para o interior, observá-lo com segurança torna-se cada vez mais difícil, exigindo um agendamento cuidadoso e procedimentos especializados para proteger equipamentos caros. Períodos de exclusividade representam outro aspecto rotineiro da astronomia profissional. Equipes de pesquisa que propõem observações geralmente recebem acesso exclusivo aos seus dados por períodos predeterminados, permitindo-lhes realizar análises e preparar publicações antes da divulgação ampla dos resultados. Este sistema protege o investimento científico, garantindo o controle de qualidade e a revisão por pares. Os processos de tratamento de dados também introduzem atrasos entre a observação e a divulgação ampla. Dados brutos de telescópios exigem calibração, análise e verificação extensivas antes que possam ser interpretados de forma significativa ou divulgados com segurança à comunidade científica em geral. Observações complexas podem levar semanas ou meses para serem processadas corretamente. O excesso de solicitações de observatórios maiores cria restrições adicionais. Telescópios como o Hubble e o JWST recebem muito mais pedidos de observação do que podem atender, forçando escolhas difíceis sobre quais alvos merecem um escrutínio aprofundado. O 13 Atlas compete con inúmeros otros objetos científicamente importantes por recursos telescópicos limitados. No entanto, apesar dessas explicações mundanas, o momento da lacuna de observação é suspeitosamente conveniente para aqueles com uma inclinação mais cética. Setembro foi o período em que o 13 Atlas começou a exibir seus comportamentos mais notáveis e incomuns, incluindo um rápido brilho que se desviou de sua curva de luz prevista e uma emissão verde cada vez mais proeminente. Se agências governamentais ou consórcios científicos internacionais tivessem descoberto algo verdadeiramente extraordinário sobre o 13 Atlas, setembro seria o momento exato em que poderiam impor restrições de informação enquanto realizavam análises confidenciais. A lacuna na divulgação de dados públicos pode refletir um encobrimento deliberado em vez de restrições operacionais normais. Enquanto isso,
astrônomos amadores em todo o mundo preencheram a lacuna de informações com suas próprias observações. Os céus escuros e claros em locais como Namíbia, Chile e Austrália forneceram imagens impressionantes que mostram a mudança de aparência do 13 Atlas ao longo de setembro. Essas imagens, embora cientificamente valiosas, carecem do detalhe espectral e da precisão de calibração que os observatórios profissionais podem fornecer. O contraste entre a abundância de imagens amadoras e a ausência de dados profissionais cria uma paisagem de informação em comum. As plataformas de redes sociais estão repletas de fotos impressionantes do cometa 13 Atlas, com sua coma verde e estruturas de cauda complexas, enquanto os bancos de dados científicos, que geralmente fornecem informações autorizadas, estão notavelmente ausentes. As contribuições de astrônomos amadores tornaram-se particularmente cruciais para monitorar o brilho do cometa, sua evolução e para documentar sua aparência mutável. Uma rede de astrônomos amadores, habilidosos com equipamentos sofisticados, forneceu vigilância contínua que complementa, e às vezes, supera em termos de tempo as pesquisas profissionais. No entanto, as observações amadoras não podem substituir completamente a espectroscopia profissional e a imagem de alta resolução. Análises químicas detalhadas, astrometria precisa e fotometria calibrada que os telescópios espaciais fornecem permanecem essenciais para entender a verdadeira e anômala natureza do 13 Atlas. A ausência de imagens profissionais recentes torna-se mais significativa quando considerada em conjunto com a aparência cada vez mais dramática do cometa. As observações de setembro deveriam ter capturado o início de um brilho anômalo, o desenvolvimento de um aumento da fluorescência verde e potenciais mudanças na forma da cauda contra a qual as observações anteriores foram registradas. Em vez disso, o registro público mostra uma lacuna precisamente no momento em que os desenvolvimentos científicos mais interessantes estavam ocorrendo. Este momento parece quase projetado para maximizar a especulação sobre o que pode estar acontecendo a portas fechadas nos grandes observatórios e agências espaciais. A cooperação internacional em astronomia geralmente garante que observações importantes sejam amplamente compartilhadas na comunidade científica, mesmo que a divulgação pública seja adiada. A ausência de quaisquer resultados vazados ou preliminares das observações de setembro nas redes especializadas sugere que, ou essas observações não existem, ou o acesso a elas está sendo mais rigidamente controlado do que o habitual. A próxima conjunção superior oferece uma explicação natural para a restrição das oportunidades de observação em outubro, mas não explica a ausência de dados de setembro quando as condições de observação ainda eram favoráveis. O cometa permaneceu bem posicionado para observação durante a maior parte de setembro, com alongamento solar suficiente para permitir a operação segura dos telescópios. No Future, a passagem por Marte, em 3 de outubro, representa a última oportunidade ideal para observações de alta resolução antes que a conjunção torne a observação de 13 Atlas difícil ou impossível a partir de plataformas terrestres. Várias naves espaciais atualmente em órbita de Marte planejam observações de oportunidade durante esta aproximação, potencialmente fornecendo visões únicas da estrutura do núcleo e da coma do cometa. Após o período de conjunção no final de outubro e início de novembro, 13 Atlas emergirá gradualmente no céu pré-amanhecer, tornando-se novamente observável para observadores terrestres. Este ressurgimento oferecerá novas oportunidades para observações detalhadas das características que evoluíram durante sua aproximação mais próxima do Sol. A questão em aberto é se as observações pós-conjunção preencherão a lacuna de informação atual, ou se os dados mais cruciais foram coletados durante o período de setembro, quando o acesso público às observações profissionais cessou abruptamente. A comunidade científica aguarda essas observações com interesses sem precedentes, sabendo que elas podem finalmente resolver as questões em torno da verdadeira natureza de 13 Atlas. Parte 12. A conjunção celeste. Um ponto cego conveniente. A dança cósmica de outubro de 2022 criou o que os teóricos da conspiração poderiam chamar de cenário de encobrimento perfeito. Enquanto os astrônomos veem isso como um desafio de observação lamentável, mas previsível, a conjunção superior, o período em que o cometa 13 Atlas passa por trás do Sol do ponto de vista da Terra, tornará o cometa invisível bem quando ele atinge seu pico de atividade. Uma conjunção superior ocorre quando a órbita de um objeto o leva para o lado oposto do Sol, visto da Terra. Nessa linha, o brilho avassalador do Sol nos impede de observar diretamente o objeto, criando um ponto cego temporário em nosso monitoramento do sistema solar. Para 13 Atlas, essa lacuna de observação crítica coincidirá quase perfeitamente com sua maior aproximação do Sol. A matemática da mecânica celeste torna este momento
uma inevitabilidade, não uma suspeita. O dia 20 e 1 de outubro marca tanto a lua nova quanto o momento em que o 13 Atlas atingiu sua elongação solar mínima, aproximando-o o máximo possível do Sol no céu da Terra. O cometa se perdeu no brilho ofuscante do Sol, invisível para telescópios terrestres e perigoso para observatórios espaciais em observações diretas. As equipes operacionais frequentemente pausam as observações quando os alvos se aproximam de baixos ângulos de elongação solar. O risco para equipamentos sensíveis de luz solar dispersa e carga térmica cria margens de segurança que impedem observações a menos de 15 a 30 graus do Sol, dependendo dos requisitos específicos do telescópio e do comprimento de onda. Essas limitações não são arbitrárias nem regulamentos administrativos, mas sim proteções essenciais para equipamentos de bilhões de dólares. A relação sinal-ruído também diminui drasticamente à medida que os objetos se aproximam da conjunção com o Sol. Mesmo que os instrumentos pudessem ser direcionados com segurança perto do Sol, o brilho de fundo avassalador obscureceria os sinais relativamente fracos do cometa 13 Atlas, tornando observações significativas quase impossíveis. É como tentar tirar uma foto de uma vela enquanto se olha diretamente para um farol. No entanto, de uma perspectiva conspiratória, este momento parece quase conveniente demais para ser coincidência. Se uma agência governamental ou uma aliança científica internacional quisesse impedir a disseminação de informações sobre o cometa Atlas durante seu período mais crítico, eles não poderiam ter escolhido um disfarce natural melhor do que a conjunção acima. O cometa simplesmente desapareceu da vista do público exatamente quando suas características incomuns deveriam se tornar mais aparentes. O período em torno do periélio, quando os cometas geralmente exibem sua atividade mais impressionante, ocorreria em grande parte durante o período de ocultação da conjunção. O 13 Atlas atingiria seu ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro, desenvolvendo sua densidade de coma máxima e sua cauda de cometa mais proeminente, enquanto permanecia oculto da observação da Terra. Quando ele reaparecesse após a conjunção no final de novembro, o pico de atividade teria passado. No entanto, a conjunção acima não resulta em uma perda completa de informações. Várias naves espaciais posicionadas por todo o sistema solar mantêm a capacidade de observar de diferentes perspectivas, não afetadas pelas limitações de linha de visão da Terra. O Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, filma regularmente a região ao redor do Sol e pode ter capturado o cometa Atlas durante parte de sua conjunção. O Observatório de Relações Terra-Sol, STEREO, consistindo em duas naves espaciais posicionadas à frente e atrás da Terra em sua órbita, fornece imagens estereoscópicas da atividade solar e da heliosfera interna. Essas plataformas podem observar o 13 Atlas de ângulos não obscurecidos pelo Sol durante o período de conjunção. A Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia, com a tarefa de estudar o Sol de perspectivas de alta latitude e de perto, também pode oferecer oportunidades de observação únicas. Sua órbita elíptica a leva para fora do plano da eclíptica, fornecendo ângulos de visão que podem revelar o 13 Atlas mesmo durante o período de conjunção da Terra. Várias naves espaciais em órbita de Marte estão planejando realizar observações de oportunidade à medida que o 13 Atlas se aproxima do planeta vermelho em 3 de outubro. O experimento científico de imagem de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter, o sistema de imagem de superfície colorida e estéreo no ExoMars Trace Gas Orbiter europeu e a câmera estéreo de alta resolução no Mars Express são todos capazes de observar o cometa. Essas observações são a última oportunidade de fotografia de alta qualidade antes que a conjunção torne o 13 Atlas invisível da Terra. Os dados coletados durante o sobrevoo de Marte fornecerão informações cruciais sobre a estrutura do núcleo, a composição da coma e a dinâmica da cauda do cometa a uma distância muito mais próxima do que qualquer telescópio terrestre poderia alcançar. Astrônomos profissionais e agências espaciais mantêm uma presença ativa nas redes sociais e compartilham dados sob protocolos que geralmente garantem a rápida disseminação de observações importantes. As observações do sobrevoo de Marte, se revelarem algo anômalo ou confirmarem características peculiares, aparecerão em bancos de dados públicos e anúncios científicos dentro de dias ou semanas após a coleta. Este período coincide com o aumento da atividade solar, à medida que se aproxima do máximo solar em seu ciclo de 11 anos. Ejeções de massa coronal e ventos solares intensificados durante este tempo podem criar interações espetaculares com a cauda do cometa, às vezes separando completamente a cauda de íons ou produzindo mudanças dramáticas de brilho que são visíveis até mesmo para observadores amadores. Essas interações naturais de cometas solares podem mascarar ou imitar fenômenos artificiais, adicionando ambiguidade à verdadeira natureza do Atlas durante a fase crítica de conjunção.
Se o cometa estiver equipado com sistemas artificiais, as condições de máximo solar fornecerão uma cobertura natural para emissões eletromagnéticas anômalas ou manobras de propulsão. O momento de seu reaparecimento torna-se crucial para responder a perguntas sobre a natureza do 13 Atlas. Os astrônomos preveem que o cometa emergirá da conjunção no final de novembro, tornando-se visível no céu antes do amanhecer para observadores em ambos os hemisférios. Seu brilho e aparência durante este reaparecimento fornecerão pistas vitais sobre como ele evoluiu durante seu tempo escondido na conjunção. Se o cometa Atlas reaparecer com mudanças dramáticas em seu brilho, estrutura da cauda ou outras anomalias que não se encaixam na evolução natural do cometa, isso fortalecerá os argumentos para explicações exóticas. Por outro lado, se ele aparecer como um cometa pós-periélio típico com um declínio de brilho previsível e características normais da cauda, a interpretação natural ganhará apoio significativo. O dia 19 de dezembro, quando se aproxima da Terra, embora ainda a uma distância segura de 8 unidades astronômicas, oferecerá a melhor oportunidade de observação pós-conjunção. Este momento permite várias semanas para o cometa emergir do brilho do Sol e se tornar acessível a grandes telescópios terrestres e espaciais novamente. Comunidades de astrônomos amadores em todo o mundo estão se preparando para a campanha de reaparecimento, organizando redes de observação e compartilhando dados sobre procedimentos para garantir uma cobertura abrangente quando o 13 Atlas emergir de seu esconderijo solar. Esses esforços de base fornecerão observações de backup cruciais se os observatórios profissionais encontrarem problemas de dados persistentes ou restrições operacionais. A fase de conjunção não é apenas um desafio observacional, ela serve como um teste natural de controle de informações e transparência pública, a forma como as agências governamentais, instituições científicas e organizações internacionais lidam com a perda de informações fornecerá insights sobre seus processos de tomada de decisão e prioridades em relação a descobertas astronômicas potencialmente sensíveis. Se o 13 Atlas representa algo além dos fenômenos naturais convencionais, o período de conjunção oferece uma oportunidade perfeita para análise secreta, longe do escrutínio público. Naves espaciais avançadas com sensores especializados poderiam conduzir estudos detalhados durante o bloqueio, com os resultados permanecendo confidenciais até que uma política seja estabelecida sobre a divulgação de informações. Precedentes para tal controle de informações existem nos círculos militares e de inteligência, onde observações sensíveis são frequentemente mantidas em segredo por anos ou décadas. A transição da descoberta científica para uma preocupação de segurança nacional poderia ocorrer facilmente se o cometa 13 Atlas apresentasse características que exigissem a atenção do governo. De uma perspectiva mais otimista, o período de convergência pode simplesmente ser um momento infeliz que impede o público de testemunhar um dos eventos astronômicos mais significativos da história moderna. A aparição do cometa no final de novembro pode prenunciar uma nova era de compreensão sobre visitantes interestelares e a natureza de objetos de outros sistemas estelares. A convergência superior do 13 Atlas cria as condições perfeitas para aqueles inclinados a teorias da conspiração, ao mesmo tempo em que oferece explicações naturais que satisfazem os céticos científicos. Como muitos aspectos do comportamento de visitantes interestelares, ele maximiza a ambiguidade e a controvérsia, mas a lacuna de observação e o momento conveniente não são os únicos aspectos do 13 Atlas que parecem emprestados da ficção científica. A situação atual tem semelhanças surpreendentes com uma sátira que alertou sobre exatamente esse tipo de cenário, onde ameaças óbvias são ignoradas ou suprimidas até que seja tarde demais para responder efetivamente. Parte 13. Não olhe para cima. O filme da Netflix de 2020, E um Newtonão, Olhe para Cima, apresentou um cenário de comédia sombria, onde funcionários do governo, a mídia e interesses corporativos suprimem e distorcem sistematicamente informações sobre um cometa que se aproxima e que ameaça toda a vida na Terra. Embora o filme tenha sido concebido como uma sátira sobre a negação das mudanças climáticas e a política disfuncional, a situação do 13 Atlas gerou paralelos incômodos que muitos observadores acharam difíceis de ignorar. No filme, astrônomos descobrem um meteorito gigante em rota de colisão com a Terra, mas lutam para comunicar a urgência da ameaça a um público distraído por fofocas de celebridades e dramas políticos. Funcionários do governo manipulam informações para obter vantagens políticas. Bilionários da tecnologia propõem soluções com fins lucrativos que pioram o problema, e a mídia trata o apocalipse iminente como conteúdo de entretenimento. As semelhanças com o 13 Atlas começam com a própria descoberta. Astrônomos detectam um objeto incomum, com características que vão além da compreensão convencional,
mas seus esforços para comunicar sua importância são filtrados através da burocracia organizacional e da interpretação da mídia, que frequentemente distorce ou minimiza as implicações. A forma como o filme retrata o sigilo governamental e a gestão da informação ressoa particularmente forte com a atual lacuna de observação do 13 Atlas. Em Não Olhe para Cima, os oficiais sabem mais sobre as características do cometa do que revelam publicamente, conduzindo avaliações secretas enquanto mantêm posições oficiais de que tudo está sob controle. No entanto, diferenças cruciais distinguem o cenário fictício de nossa realidade atual. O cometa em Não Olhe para Cima representa uma ameaça de extinção direta à Terra, enquanto o 13 Atlas passará com segurança a 8 unidades astronômicas em 19 de dezembro. Mesmo as interpretações mais bizarras da natureza do 13 Atlas não sugerem nenhum perigo físico imediato para o nosso planeta. O cometa no filme foi descoberto apenas alguns meses antes do impacto, criando uma atmosfera de crise imediata e desespero urgente. Em contraste, o 13 Atlas tem sido monitorado por mais de um ano, com uma órbita calculada com precisão e sua distância de sobrevoo da Terra confirmada por múltiplas observações independentes. Simplesmente não há possibilidade de colisão ou impacto direto. No entanto, a dinâmica psicológica retratada em Não Olhe para Cima reflete muitos aspectos da resposta pública atual ao 13 Atlas. As plataformas de mídia social estão fervilhando com teorias concorrentes, desde explicações naturais mundanas até especulações bizarras sobre vigilância alienígena. A mesma polarização entre a autoridade científica e o ceticismo público que o filme satirizou está ocorrendo em tempo real nas plataformas digitais. A forma como o filme retrata o sensacionalismo da mídia é espelhada na cobertura do 13 Atlas e dos encontros de asteroides de meados de setembro. Títulos sobre asteroides que passaram raspando e visitantes interestelares misteriosos geram cliques e engajamento, muitas vezes obscurecendo o conteúdo científico real e as avaliações de segurança que deveriam informar o público. O filme mostrou como preocupações científicas legítimas podem ser distorcidas quando filtradas por interesses políticos e econômicos que priorizam ganhos de curto prazo sobre consequências de longo prazo. Da mesma forma, a situação do 13 Atlas envolve questões científicas complexas, sendo interpretadas através de estruturas moldadas por tudo, desde preocupações com sigilo governamental até a inclinação da indústria do entretenimento para cenários de contato com alienígenas. Um dos aspectos mais proféticos de Não Olhe para Cima é sua representação de como eventos extraordinários se tornam normalizados através da exposição repetida e da saturação da mídia. O cometa fictício acaba se tornando apenas uma história de fundo concorrente por atenção com escândalos de celebridades e disputas políticas. O 13 Atlas corre o mesmo risco de normalização à medida que a excitação inicial diminui e o período de convergência o remove do foco imediato. A abordagem do filme sobre a autoridade de especialistas versus o ceticismo público parece particularmente relevante para a situação atual. No filme, os astrônomos lutam para manter a credibilidade científica enquanto competem com indivíduos carismáticos que oferecem narrativas mais emocionalmente satisfatórias. O debate em torno do 13 Atlas envolve tensões semelhantes entre a metodologia científica cuidadosa e interpretações mais dramáticas que capturam a imaginação do público. No entanto, o cenário satírico do filme não deve ser usado para descartar questões legítimas sobre transparência e compartilhamento de informações em relação ao 13 Atlas. O filme foi projetado para destacar problemas reais na forma como as instituições lidam com desafios complexos de longo prazo que não se encaixam perfeitamente nas estruturas políticas e econômicas existentes. A ausência de imagens de alta resolução recentes de telescópios espaciais, combinada com o momento favorável de um sobrevoo superior, cria lacunas de informação naturais que alimentam especulações sobre ocultação intencional. Enquanto as limitações operacionais oferecem explicações mundanas, o padrão se assemelha ao gerenciamento de informações retratado no filme Não Olhe para Cima. A forma como o filme retrata a fatalidade e a negação pública também ressoa com as atitudes atuais em relação aos fenômenos astronômicos. Muitos se tornaram apáticos a relatos de sobrevoos de asteroides, descobertas de cometas e outros eventos relacionados ao espaço, considerando-os mais como entretenimento passageiro do que observações cientificamente significativas que poderiam revelar informações importantes sobre nosso ambiente cósmico. Não Olhe para Cima sugere, em última análise, que a maior fraqueza da humanidade não reside em ameaças externas, mas em nossa incapacidade de processar informações complexas e responder coletivamente a desafios que transcendem os prazos dos ciclos políticos e econômicos normais. A situação do 13 Atlas testa essas mesmas fraquezas, embora felizmente sem os riscos existenciais imediatos do cenário fictício. O filme termina com o impacto do cometa
apesar de avisos adequados e da capacidade tecnológica para evitá-lo, servindo como um alerta sobre a importância de manter a credibilidade institucional e a confiança pública na perícia científica. A situação do 13 Atlas oferece uma oportunidade para demonstrar que esses sistemas podem funcionar eficazmente diante de um fenômeno verdadeiramente anômalo. O desafio para cientistas, funcionários do governo e organizações de mídia reside em manter a transparência apropriada, evitando tanto a especulação prematura quanto o sigilo excessivo. O cenário de não olhe para cima ilustra como a confiança pública pode ser facilmente corroída quando as instituições parecem priorizar considerações políticas ou econômicas em detrimento da comunicação honesta sobre incertezas científicas. À medida que o 13 Atlas continua sua jornada em direção ao periélio e eventual reaparecimento, o tratamento das informações sobre suas características será um teste do mundo real para ver se os erros satirizados em Não Olhe para Cima são limitações humanas inerentes ou falhas evitáveis de liderança e comunicação. A mensagem mais poderosa do filme é que desafios extraordinários exigem colaboração extraordinária e comunicação honesta entre as fronteiras institucionais. Seja lidando com as mudanças climáticas, respondendo a uma pandemia ou a possibilidade de um primeiro contato com inteligência extraterrestre, os riscos são muito altos para o jogo político e a manipulação de informações que o filme retratou. Mas enquanto Não Olhe para Cima se concentra na disfunção política e social diante de uma catástrofe iminente, a situação do 13 Atlas levanta questões diferentes sobre como a humanidade pode reagir a descobertas ambíguas, mas potencialmente revolucionárias. As características anômalas do cometa não ameaçam a destruição imediata, mas podem sinalizar mudanças em nossa compreensão da vida, da inteligência e do lugar da humanidade na galáxia que podem ser igualmente transformadoras. Seção 14. Especulações apocalípticas. Os cenários a seguir são meros experimentos mentais imaginativos, projetados para explorar os limites externos da possibilidade, em vez de previsões baseadas em evidências confiáveis. Embora o 13 Atlas exiba características anômalas que desafiam a compreensão atual, nada nos dados observacionais sugere uma ameaça iminente à Terra ou resultados catastróficos de sua contínua incursão no sistema solar interno. No entanto, a imaginação humana naturalmente gravita em direção a possibilidades dramáticas diante de fenômenos que não se encaixam em modelos estabelecidos. Os mesmos processos cognitivos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver, antecipando perigos potenciais, agora geram cenários de pior caso para visitantes interestelares que exibem comportamentos inesperados. E se o núcleo for significativamente maior do que as melhores estimativas atuais, o limite superior do telescópio espacial Hubble de aproximadamente 2,8 km de raio, combinado com levantamentos terrestres, sugere que um diâmetro de vários quilômetros é o limite de tamanho mais confiável disponível. No entanto, essas medições dependem de suposições sobre a refletividade da superfície e propriedades geométricas que podem não se aplicar a objetos com composição peculiar ou estrutura interna anômala. Um núcleo maior conteria uma proporção maior de voláteis, o que poderia explicar a rápida expansão da coma do cometa e a evolução anômala do brilho que caracterizou o 13 Atlas durante sua aproximação. No entanto, este cenário contradiz os dados observacionais mais cuidadosamente calibrados e exigiria erros sistemáticos em várias técnicas de medição independentes. O que aconteceria se um evento de fragmentação ocorresse durante o sobrevoo de Marte, alterando silenciosamente a quantidade de poeira e o brilho do cometa? Cometas ocasionalmente sofrem eventos de fratura quando as forças de maré ou estresse térmico excedem a integridade estrutural de seus núcleos fracamente ligados. Tal fragmentação geralmente resulta em um aumento repentino no brilho e na extensão da coma, pois novas superfícies ricas em voláteis entram em contato com o calor do Sol. Uma fragmentação perto de Marte seria fisicamente plausível devido às pressões gravitacionais envolvidas, e as mudanças resultantes na aparência de 13 Atlas seriam detectáveis em medições de curva de luz e dados de imagem. No entanto, a determinação orbital, precisa com base em extensas observações astronômicas, revelaria rapidamente quaisquer mudanças significativas na órbita ou nas características físicas do objeto. E se essa órbita sofresse mudanças sutis que os cálculos orbitais atuais não detectam, a precisão da astronomia moderna permite que os astrônomos prevejam a posição de 13 Atlas com meses de antecedência, com um erro de medição em quilômetros. Essa precisão é o resultado de milhares de medições de posição coletadas ao longo de meses, criando soluções orbitais extremamente difíceis de enganar ou falsificar. Qualquer mudança orbital significativa exigiria forças além da gravidade dos corpos conhecidos do Sistema Solar.
Embora a liberação de gás do núcleo de um cometa possa gerar pequenas acelerações, essas forças não gravitacionais geralmente seguem padrões previsíveis relacionados ao aquecimento solar e aos ciclos de rotação. Um sistema de propulsão artificial precisaria operar dentro de limites muito restritos para evitar a detecção pela capacidade de vigilância atual. E se 13 Atlas soltasse pequenas sondas de reconhecimento ou microsatélites disfarçados de meteoros naturais? Esse cenário de ficção científica exigiria tecnologia capaz de implantar cargas úteis que sobrevivessem à entrada atmosférica e operassem na superfície da Terra, mantendo a comunicação com sua nave-mãe. A logística para tais operações seria extremamente desafiadora, exigindo tempo preciso e tecnologia de miniaturização sofisticada. No entanto, qualquer objeto lançado de 13 Atlas seguiria uma trajetória previsível com base na mecânica orbital do cometa e nas circunstâncias de implantação. Redes globais de vigilância de meteoros poderiam detectar padrões anômalos na atividade de bólidos se objetos artificiais entrassem na atmosfera da Terra em número significativo. Os encontros de asteroides em setembro poderiam representar uma atividade de reconhecimento coordenada em vez de uma coincidência de aproximações? A onda de asteroides incluiu vários objetos que passaram com segurança, mas se destacaram perto da Terra, gerando notícias e atenção pública, no mesmo período em que 13 Atlas exibia seu comportamento mais incomum. O fato é que as aproximações de asteroides ocorrem com frequência ao longo do ano, com a maioria dos encontros gerando atenção pública mínima, a menos que as circunstâncias de mídia criem interesse incomum. Em setembro, o foco provavelmente refletiu a capacidade de detecção aprimorada, combinada com a maior conscientização pública do que um aumento real na atividade de asteroides. As condições de pico solar no ano 2025 criam possibilidades adicionais para interações dramáticas entre 13 Atlas e o ambiente aprimorado do vento solar. Ejeções de massa coronal e aumento da radiação de partículas podem desencadear eventos espetaculares de desconexão na cauda do cometa, às vezes criando explosões e configurações geométricas incomuns que os observadores casuais achariam anômalas. Essas interações Sol-cometa representam fenômenos normais que se tornam mais frequentes e intensos durante os períodos de alta atividade solar. Embora visualmente impressionantes, tais eventos seguem a física bem compreendida e não indicam ameaças, além dos impactos do clima espacial, para os quais a tecnologia moderna é projetada para se adaptar. Se algo realmente perigoso fosse detectado em relação ao 13 Atlas ou a qualquer outro objeto no sistema solar, a cadeia de alerta estabelecida comunicaria rapidamente a avaliação da ameaça às autoridades competentes. O Centro de Planetas Menores coordena os esforços globais para rastrear objetos potencialmente perigosos, enquanto o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra do Laboratório de Propulsão a Jato mantém vigilância contínua. A Agência Espacial Europeia opera sistemas paralelos que fornecem verificação independente e validação cruzada dos cálculos orbitais e das avaliações de probabilidade de impacto. Esses esforços internacionais garantem que tenhamos a visão mais abrangente e que as ameaças reais sejam identificadas e comunicadas através de canais oficiais, em vez de permanecerem ocultas, desconhecidas do público. O apelo psicológico dos cenários apocalípticos frequentemente excede a sua probabilidade objetiva, especialmente ao lidar com fenômenos que desafiam a compreensão existente ou envolvem objetos de fora da nossa vizinhança cósmica imediata. Os mesmos preconceitos cognitivos que tornam as teorias da conspiração emocionalmente satisfatórias também amplificam as ameaças percebidas de fontes desconhecidas. A ansiedade é uma reação normal à incerteza genuína, mas a situação do cometa Atlas fornece ampla evidência que restringe o leque de possibilidades realistas. A órbita do cometa o mantém a uma distância segura de todos os planetas. Suas características físicas permanecem dentro dos limites que os processos naturais podem explicar, e seu comportamento segue leis consistentes com fenômenos exóticos, mas naturais. A abordagem cientificamente mais eficaz é manter a cautela apropriada enquanto se foca na extraordinária oportunidade que o 13 Atlas oferece para estudar um objeto formado em torno de outra estrela. Quer se prove um fenômeno natural ou algo mais extraordinário, este visitante interestelar carrega informações sobre processos e condições cósmicas que a astronomia baseada na Terra não consegue aceder de nenhuma outra forma. Os dados recolhidos do 13 Atlas contribuirão para a compreensão científica, independentemente de qual interpretação final se prove correta. Se as explicações naturais prevalecerem, o cometa expandirá a nossa compreensão sobre a formação e evolução planetária em outros sistemas estelares. Se alternativas mais exóticas forem favorecidas, a humanidade enfrentará o profundo desafio de se adaptar à evidência de que inteligência e tecnologia
existem em escala galáctica. Mas, mesmo deixando de lado as especulações apocalípticas e as teorias da conspiração, um aspecto do comportamento do 13 Atlas continua a desafiar a explicação científica e a capturar a imaginação do público de maneiras que vão além da análise racional. Parte 15. O último aviso, a aparência alienígena do Atlas. Enquanto o 13 Atlas se precipita para o seu encontro de outubro com o sistema solar interior, três características fundamentais continuam a distinguir este visitante interestelar de todos os outros objetos que os astrônomos já estudaram, criando uma combinação de características que parecem quase concebidas para atrair a atenção e desafiar a compreensão científica. O primeiro pilar peculiar continua a ser o rápido aumento de brilho que se desviou da curva de luz prevista em meados de setembro. Os modelos de brilho de cometas representam algumas das ferramentas mais fiáveis na previsão astronômica, baseados em décadas de observação cuidadosa e na física bem compreendida de como o gel sublima sob o aquecimento solar. Quando o 13 Atlas saltou acima da sua linha de tendência esperada, violou suposições que se tinham provado precisas para inúmeros cometas anteriores. Este fenômeno de brilho anômalo não foi nem menor nem ambíguo. O desvio foi tão claro que observadores amadores em todo o mundo notaram o cometa a aparecer mais brilhante do que os seus mapas celestes e software de previsão. Astrônomos profissionais viram-se a recalcular modelos e a questionar se teriam perdido aspectos fundamentais de como os objetos interestelares reagem ao calor solar. O segundo pilar está relacionado à expansão atmosférica extraordinária e à composição química do cometa. A atmosfera, é composta principalmente por dióxido de carbono, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros no espaço, exibindo uma escala de atividade que desafia a compreensão de como um núcleo tão pequeno pode sustentar a produção de gases e poeira em tão grande escala. Observações espectroscópicas do telescópio espacial James Webb revelaram proporções químicas que não se assemelham a nada em nossa população local de cometas. Essa assinatura química sugere que o cometa Atlas se formou em condições significativamente diferentes daquelas que criaram os cometas em nosso sistema solar. O alto teor de dióxido de carbono, combinado com a rápida taxa de expansão, aponta para um componente volátil incomum ou um processo de sublimação mais ativo e eficiente do que os modelos atuais preveem para objetos a essa distância do Sol. O terceiro pilar, e talvez o mais convincente, reside nas medições de polarização extremas que deixaram os especialistas lutando para encontrar explicações naturais. Um valor de polarização mínimo de cerca de -7% em um ângulo de fase de aproximadamente 7 graus, com um ponto de inversão em cerca de 17 graus, representa características que nenhum objeto natural jamais exibiu. As medições de polarização fornecem um poder diagnóstico incomparável em relação ao brilho e à espectroscopia, revelando propriedades fundamentais de como as partículas de poeira espalham a luz com base em seu tamanho, forma, composição e textura superficial. O fato de a poeira de 13 Atlas produzir assinaturas de polarização que não se assemelham a nenhum material já estudado sugere formação em condições únicas ou uma composição de materiais inexistentes em nosso sistema solar natural. Essas três características, brilho incomum, expansão atmosférica extraordinária e propriedades de polarização sem precedentes, combinadas com o espetáculo de emissão verde e a geometria anticauda, criam uma aparência que evoca pensamentos de origem artificial. O cometa parece alienígena de maneiras que vão além da impressão superficial e se estendem a medições físicas precisas que desafiam a explicação científica. Os cálculos orbitais atuais confirmam que 13 Atlas manterá uma distância segura da Terra durante sua passagem pelo sistema solar. A aproximação mais próxima em 19 de dezembro a 8 unidades astronômicas garante que, independentemente da verdadeira natureza do cometa, ele não representa uma ameaça física direta ao nosso planeta. O encontro com Marte em 3 de outubro representa uma oportunidade científica valiosa em vez de um cenário de colisão perigosa. A linha do tempo das observações que levam à conjunção acima cria um experimento natural sobre acessibilidade à informação e transparência científica. Em 22 de setembro, nenhuma nova imagem de alta resolução de grandes telescópios espaciais havia aparecido nos bancos de dados públicos. Embora o cometa continue a evoluir e a comunidade científica esteja ansiosa para registrar suas características incomuns, a imagem espetacular de 27 de agosto do Gemini South Telescope no observatório continua sendo a mais detalhada tirada por profissionais, destacando a lacuna entre as observações amadoras que preenchem as redes sociais e os dados calibrados de alta resolução que os grandes observatórios normalmente fornecem durante eventos astronômicos significativos. Essa ausência é particularmente notável, pois o cometa se tornou cada vez mais impressionante ao longo de setembro.
A fase de conjunção que começa no final de outubro tornará 13 Atlas invisível de plataformas terrestres no momento em que atingir sua atividade máxima perto do periélio. Este momento, embora explicável pela mecânica celeste natural, cria condições perfeitas para aqueles inclinados a teorias da conspiração, ao mesmo tempo em que apresenta desafios operacionais reais para astrônomos que desejam registrar o comportamento do cometa durante seu período de maior atividade. No entanto, naves espaciais posicionadas em todo o sistema solar manterão a capacidade de observação durante o período de perda de sinal devido à conjunção. O encontro orbital de Marte em 3 de outubro pode fornecer as últimas imagens de alta qualidade antes que 13 Atlas desapareça atrás do brilho ofuscante do Sol, tornando essas observações particularmente importantes para entender as verdadeiras características do cometa. Como a comunidade científica lida com os dados do cometa Atlas, estabelecerá precedentes importantes para a forma como a humanidade aborda descobertas astronômicas potencialmente revolucionárias. A combinação atual de características observadas incomuns, lacunas convenientes de informação e uma aparição visual dramática cria condições que desafiam a credibilidade das instituições e a confiança do público na autoridade científica. Se 13 Atlas acabará por provar ser representativo de um fenômeno natural ou de algo mais extraordinário, seu impacto na astronomia e na percepção pública já foi significativo. O cometa forçou os cientistas a reexaminar as suposições sobre objetos interestelares, ao mesmo tempo em que demonstrou a rapidez com que observações incomuns podem gerar ampla especulação sobre inteligência extraterrestre e missões de reconhecimento. Explicações naturais, embora esticadas para se adequar às 3 características anômalas de Atlas, ainda não podem ser totalmente descartadas. Componentes voláteis estranhos, uma estrutura interna incomum e condições de formação que diferem do nosso sistema solar podem explicar as anomalias observadas sem a necessidade de uma origem artificial. No entanto, as evidências acumuladas desafiam as suposições reconfortantes sobre a forma dos objetos naturais e como eles devem se comportar. 13 Atlas opera na fronteira do conhecimento científico atual, exibindo características que exigem uma expansão significativa das teorias existentes ou a consideração de alternativas que poderiam mudar fundamentalmente a percepção da humanidade sobre seu lugar na galáxia. Com base em seu pedido, revisarei o texto para torná-lo mais agradável, adequado ao público vietnamita e também para combinar frases divididas em frases completas. O estado atual do conhecimento sugere que 13 Atlas representa o objeto natural mais único já descoberto do espaço interestelar, ou a primeira evidência confirmada da existência de inteligência avançada em escala galáctica e possuindo a tecnologia necessária para realizar missões de reconhecimento através de distâncias de anos-luz. À medida que o cometa continua a se aproximar de seu periélio, cada nova observação tem o potencial de resolver essas questões de forma definitiva. As próximas semanas decidirão se o Atlas de 3 olhos será incluído nos livros didáticos como um fenômeno bizarro, mas natural, que expandiu o conhecimento científico, ou se é o objeto que confirmou que a humanidade não está sozinha no universo e que outras civilizações estão nos observando ativamente de distâncias medidas em anos-luz. Quanto mais perto ele chega do sistema solar, mais estranho 3 Atlas parece. Essa aparência reflete uma origem verdadeiramente alienígena, ou são simplesmente processos naturais operando em condições que nunca encontramos antes. Essa continua sendo a questão mais profunda na astronomia moderna. Quando 3 Atlas reaparecer após sua conjunção no final de novembro e dezembro, a humanidade finalmente terá a chance de descobrir se este visitante interestelar realizou a missão de reconhecimento mais sofisticada da galáxia ou simplesmente forneceu a exibição mais impressionante de fenômenos naturais bizarros na história da observação de cometas. A resposta reformulará nossa compreensão da física e da prevalência da inteligência no universo, tornando o Atlas de 3 olhos um dos objetos mais importantes já descobertos no céu da Terra.